terceiro sinal tocou e você sabe o que isso significa. Está começando o Nas Coxinhas! O podcast que traz o que está por trás das cortinas para frente das câmeras. E hoje a gente conta com duas potências, duas personalidades do teatro musical brasileiro. Meu nome é Edu Scames e eu estou entrevistando hoje um deles, que é um galã profissional, que é o quê? Que literalmente traz a Broadway para o Brasil. Do outro lado, eu tenho o malvado favorito de todas as pessoas desse teatro musical brasileiro. Eu estou falando com ninguém mais, ninguém menos que André Grezzi e Marcelo Castro. Sejam muito bem-vindos ao podcast. Muito obrigado, Edu. Obrigado, Edu. Nossa, tá até simpático. Viu já. como eu sou simpático? Tá vendo? Olha só. Aqui é o podcast traz amor e união às pessoas. Não é mesmo? Nem tanto. Vamos ver. Pra começar, eu queria que vocês se apresentassem um pouco pra galera que tá assistindo. Quem são vocês? O que vocês fazem? Vieram com caravana de quem? E hobby, fruta favorita, essas coisas que vocês acham relevante as pessoas que estão assistindo saberem sobre vocês. Não, vai você primeiro, né? Eu sou o mais tímido. Você é mais tímido? Bom, sou Marcelo Castro, sou diretor musical. Trabalho com teatro musical há uns 20 e tantos anos. Trabalho basicamente Rio e São Paulo, mas muito mais Rio que São Paulo. Trabalho basicamente em parceria com a dupla de Miller e Botelho, onde eu fiz não sei quantos musicais. Mas também fiz outras coisas com outros diretores, com outras produtoras. Mas estou aí no mercado, eu também rejo algumas peças, tem umas que eu só dirijo, tem umas que eu toco, tem umas que eu toco e rejo. Então estou sempre envolvido com a parte musical do teatro musical. Maravilhoso. E você, André Grezzi, quem é você? Então, sou um diretor que é conhecido por criatividade, né? Então, eu transito não só no musical, mas na parte de espetáculos de grande porte, de shows nacionais, né? E no desenho de experiências, né? Mas o musical é a minha grande paixão, é onde eu aprendi muito do que eu sei, onde eu bebo muito e onde eu tô começando a mostrar um pouco mais desse caminho também por aqui, por São Paulo, né? Estou agora mais em São Paulo. Maravilha. Você é de Fortaleza, não é isso? Sou de Fortaleza. Maravilhoso. E vocês, e a gente quer também dizer por que vocês dois estão juntos aqui. A gente sabe que é uma parceria que vocês começaram, que vocês já atualmente são amigos, vocês trabalham com muita sintonia. E pra começar, antes de qualquer coisa, a gente queria saber como que surgiu essa amizade, essa parceria, qual foi o primeiro projeto que vocês trabalharam juntos, como que foi, quem que tomou a iniciativa, quem que pegou a mão de quem que foi ali, quem que deu o primeiro passo. Ninguém, então foi Não, André, André, como foi, André? Eu Fala que aí. segurei na mão dele e foi amor à primeira vez. Ah! Tchurururu, tchu-tchu. Ah! Como que foi? Então, eu tenho um projeto em parceria com o Alan Deberton, que é o Broadway Brasil, né? Que é um projeto que é meu projeto coração, um projeto que eu tenho em parceria com a Broadway Dreams Foundation. Inclusive, esse ano a gente está abrindo agora a Broadway Dreams Foundation Brasil, né? Que essa vai ser uma organização sem fins lucrativos aqui no Brasil. E o que é a Broadway Dreams, né? A Broadway Dreams, ela é uma organização que ela viaja os Estados Unidos em turnê desenvolvendo jovens talentos, né? Então, quando era mais novo, eu fui pra lá e tive essa oportunidade com eles. Agora você tá muito velho, né? Então é isso. Eu também, né? A idade é só uma maneira de se colocar. Tipo, Velho não, vintage. Vintage, Eu tô vintage. Você a barba você tá vintage. muito vintage. Mas enfim, trabalhei com eles como assistente de alguns diretores de lá e desenvolvi uma parceria que já tem mais de 10 anos. E esse projeto a gente trouxe, eles entraram a partir da segunda edição. E aí, quando aconteceu que eu precisei de um diretor musical, né? Que o diretor que eu tava trabalhando não tava disponível. E uma grande amiga minha que eu estudei em Nova York, que é a Laís, que é a atriz, Laís Lence, tava namorando com o Marcelo. Aí liguei pra Laís, falei assim, Laís, me passa o contato do Castro, porque eu quero ver se eu consigo contratá-lo pro Broadway. A gente já tinha se visto antes. Mas foi uma história Trocado olhares. bem estranha. Porque o André é metido, né? Não, quem é metido foi ele aqui, ó. Foi metido, a gente foi comer pizza, eu nem olhei pra tua cara, sei lá pra quem era Depois você. do espetáculo, Eu, hein? saiu com o elenco, aí ela até disse, vamos sair com a gente e tal. Aí a Laís falou assim, o André dirigiu a Avenida Kelly. O meu Avenida Kelly? Eu que falei o meu ouvindo daqui, Você porque... falou assim, Que muito absurdo. absurdo, né? Você que é maluco. E aí, por conta do Broadway Dreams, que vocês começaram a trabalhar juntos. Então, aí o Broadway Brasil foi acontecer, eu liguei, falei, cara, tudo bom? Me apresentei, pá. Laís fez a ponte. E aí falei, cara, eu tô precisando de um diretor, a data é essa, você topa fazer isso? Acho que ele não entendeu muito onde ele tava se metendo. Não entendi mesmo, pelo amor de Deus. 3 noites sem dormir. Aí... Maravilhoso. Mas foi muito legal, porque foi uma sintonia muito natural. Só da parte dele.
Olha que casal icônico. Quem vê, nem acha, viu? Olha que casal icônico que a gente tem aqui. Olha só, e vocês por estarem nas direções dos espetáculos, vocês estão acostumados a julgar pessoas e tudo mais. Eu não julgo ninguém. Tudo bem, que vocês não estão acostumados a julgar pessoas, vocês avaliam pessoas. E como esse é um podcast diferentão, jovem, crocante e malemolente, a gente vai julgar vocês também, os dois. Ah, tá. Depende do ponto de vista. Entendi. Depende da sua preferência. E a gente vai julgar os dotes artísticos de vocês no próximo quadro, chamado Miçanguinha Amiga. Os nossos convidados vão demonstrar o seu lado artístico e como eles são amigos, eles vão fazer uma pulseirinha da amizade. Aqui nós temos miçangas, certo? Olha aqui, ó, na câmera. Vamos mostrar pra câmera aqui, ó, miçanguinhas bonitinhas, lindas, maravilhosas, estão aqui. E vocês vão fazer o seguinte, enquanto a gente vai fazendo outras perguntas pra vocês, vocês vão respondendo e fazendo uma pulseira para o seu amigo. Certo? Tá bom. Pode usar qualquer uma? Qualquer uma aqui, Ótimo. ó. Tem tesoura sem ponta aqui, ó. Tá vendo? Você pode fazer. Pense no seu amigo e o que você quer, né, proporcionar pra ele. Eu quero foco aqui, ó, na cara do Marcelo Castro. Aqui, ó. Vou fazer uma pulseira pra que você prove. Eu vou pra lá, porque eu tô indo pro Egito, né? Aí pra você ver o nível de amizade, a gente vindo pra cá... Não, o povo... Você vai falar! O povo, ele falou assim, não, eu falei, olha, a gente tô indo pro Egito, né? Tô indo pro Egito amanhã e tal. Aí ele falou assim, isso é se você voltar do Egito, né? Eu não contei tudo que você falou também, né? Abafa. Bom, vamos começar então com uma pergunta pra você, André. Tá bom? André, você, enquanto diretor, principalmente diretor criativo, qual que é a função de um diretor criativo no espetáculo? Existe diferença entre... E essa é uma pergunta didática mesmo pra quem tá assistindo, ou acompanhando, ou ouvindo, enfim. Existe uma diferença do diretor criativo pro diretor geral, pro diretor residente? Existe essa diferença? E, por exemplo, você enquanto diretor, você tem a última palavra em qualquer coisa ou não? Você tem ali um limite que você não dá pitaco? Então, sempre existe uma hierarquia, né? Então, um diretor... Vamos lá. Mesmo que você seja convidado para assinar a direção de um projeto, geralmente tem as pessoas que idealizaram esse projeto, a não ser que você tenha idealizado você mesmo o projeto, né? E isso pode ser um ator que comprou a obra, que conseguiu realizar a obra, né? Ou um produtor, como geralmente é, né? E assim vai. E aí, geralmente, quando você é convidado, existe uma pré-conversa, né? Então, você escuta também quais são as intenções das pessoas que te chamaram para resolver esse trabalho, né, como um diretor artístico, por exemplo, Você né? não consegue falar e montar não, a porque eu sou miçanga? disléxico. E aí, tu tá vendo? Entendi. Tô brincando. E aí você tem geralmente uma conversa. Então você fala assim, poxa, sei lá, quem te chamou fala assim, André, tem esse projeto, a ideia é essa, o que você pensa? Aí depois você tem uma outra conversa e você vai conversando quando é uma construção de algo original, né? Algo que é do zero. E a partir daí você vai conseguindo fazer as suas escolhas. Ah, André, você tem que pedir validação das pessoas? Não. Entendeu? Assim, talvez possa acontecer de um produtor que está acima de você falar assim, André, a gente acha que não seria interessante por conta disso, ou porque isso talvez vá contra os interesses de um dos nossos patrocinadores. É possível você conceber de uma outra maneira isso ou aquilo? Então, tudo depende da maneira que é conversado, que são colocadas as coisas. Não deixa de ser um acordo entre cavalheiros, entre aspas, né? Você tem essa palavra final, mas você tem que saber ser flexível também e entender o ponto do produtor, do patrocinador, sim, inclusive, né? Até porque você tem que entender que, apesar de ser a sua visão que você está emprestando, o que é mais importante ali é a história, né? E além da história também de quem idealizou o projeto. Então, geralmente é uma conversa, né? Não sei se você concorda comigo em relação a... Não, eu vou até... Questão. Inclusive, eu até ia puxar o gancho pro Marcelo e perguntar também sobre a direção musical, Marcelo, de se também é a mesma conversa do diretor, que ele tem essa palavra final, e até onde vai a sua palavra final enquanto diretor musical? Essa é uma pergunta muito complexa, né? Não, acho que não tem uma resposta simples para ela. Eu acho que tem muitas variáveis e depende muito de que projeto é, de que tipo de espetáculo é, de que tipo de produtora é, de que tipo de equipe é. Isso tudo pode afetar a maneira como a gente vai responder. Isso é muito largo, deixa eu diminuir um pouco.
pode ter um colar se você quiser também. Não, colar ele vai ser preso. Não vamos comprometer ninguém. Mas pode ser uma coisa de 2 voltas, sei lá, entendeu? Vamos fazer uma coisa mais abstrata. Então, analisando dentro da minha experiência, né, dos espetáculos que eu fiz, né, eu acho que é sempre uma grande troca. Claro que a decisão final é sempre do diretor, né? O diretor é que tem a visão maior do espetáculo, mas como pelo menos eu sempre tive a sorte de trabalhar com muito bons diretores, e o bom diretor, ele ouve a sua opinião. O bom diretor, ele troca com você. O bom coreógrafo, ele troca com você. Uma boa produtora, ela troca com você. Então não tem aquela, isso é o que eu acho, e é isso que é o certo, é isso que tem que acontecer. Então, porque pesa também a experiência que cada um tem. Então você sabe claro, eu sei do que você tá lidando, do que você pode trazer também. Exatamente. A partir do momento que uma produtora, um diretor, ou quem quer que seja, me chamou para estar no projeto, ele sabe, ele confia no que eu tô falando. E cada diretor, ele tem sua assinatura, né? Então, se você foi chamado para esse projeto X, é porque a sua assinatura casa com o que o produtor, né, te chamou para fazer. Geralmente é para ser assim, pelo menos, né? Mas tem projetos que, por exemplo... eu não vou nem falar de musical, por exemplo, eu fiz o Poder da Ação, né, que foi que eu dirigi no Estádio Allianz. Praticamente eu dirigi as ideias, criei as ideias e elas foram aprovadas sem nenhuma modificação, entendeu? Assim, eles falaram, é exatamente isso que a gente quer, entendeu? Mas tem outros projetos que você vai trocando. Você vai moldando. Porque a partir do momento que, na minha visão, né, um bom diretor não é sobre a minha ideia, né? Você tem que defender a sua visão, claro. Mas eu acredito que seja muito mais sobre qual é o conceito geral de tudo isso, né? E aí é uma pessoa que consegue ter a questão de discernir, de entender qual é o que é melhor, o que vai fazer mais sentido, não sobre qual é a melhor ideia, né? Eu acho que é o que vai ser mais assertivo pro projeto. E vocês acham que, por exemplo, vocês enquanto ambos diretores de áreas diferentes, vocês não conseguiriam, por exemplo, o Marcelo falou sobre troca, de ouvir, discernir também, que você falou, André. Então, não é um trabalho que vocês conseguiriam, por exemplo, trabalhar individualmente, tipo, separadamente, o diretor faz o meu trabalho, ok, agora é com o diretor musical. Então, a gente tá falando sobre isso. Depende do projeto. A gente tá falando sobre isso hoje. Inclusive. Mas assim, na minha concepção, eu acho que quanto mais a gente troca, eu assim, em primeiro lugar é o espetáculo. Em primeiro lugar não é a música, em primeiro lugar não é o texto, não é a luz, não é a coreografia, é o espetáculo. É o todo, é o que a história tem que trazer, é o que você quer que o público ouça. Então isso tem que estar, pelo menos na minha visão, muito claro que esse é o primeiro. Então, o que é melhor para o espetáculo? Né? Mas nada impede, por exemplo, muitos diretores que eu trabalhei não conhecem de música e não tem que conhecer. Né? O cara vai chegar para mim, esse acorde está errado. Não, aqui eu preciso de uma vinheta. Então, muitas vezes o diretor vira para você e fala, Castro, me chama de Castro, né? Eu preciso aqui de uma vinheta que crie um clima de tensão. Ou então manda os áudios que eu te mando, né? Ele ainda canta eu preciso que você pá, pum, tum, 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 tum. Ah, tá, entendi. Beleza. Entende? Então, muitas vezes o diretor, por isso que eu falo que aí que tá a troca. O diretor passa a emoção que tem que estar naquele momento. E aí você como músico, o diretor não necessariamente é músico, você como músico vai tentar transmitir aquela emoção através da música. E até, meu leigo dizendo, falando o que eu vou dizer agora, também talvez até seja melhor que as pessoas não tenham também esse conhecimento, porque talvez não fica um cabo de guerra. Tipo, eu entendo disso. Eu entendo mais de você, mais que você. E, sabe, até onde vai o que... Não, você tá errado, você tá certo, porque eu sei a carteirada, sabe? Aí não é só a questão da carteirada, mas é a questão de você também se colocar como, tipo, eu fui contratado pra isso. Existe uma hierarquia, né? E a gente não pode esquecer que existe uma hierarquia, né? Então, assim... Geralmente o diretor é quem dá a palavra final de tudo, né? Mas, como eu falei, assim, o que eu acho que é importante nesse lugar de negócio, de trabalho, é você saber colaborar com as outras pessoas, que eu acho que é isso que acaba sendo mais desafiador, assim, né? E deixa também um projeto mais rico, né? Acho que quando você traz múltiplas visões que caminham para um lugar em comum... É aquilo que eu falei, o que é o importante? É o espetáculo, é a história, é a maneira como você vai contar a história.
Então, se todo mundo traz sua visão e elas colaboram pra história, só quem ganha é o espetáculo. Não vira um bate-cabeça. Não vira um bate-cabeça. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Aí começa uma briga de egos e não vai a lugar nenhum. E quem perde com isso é o espetáculo. E acaba transferindo até pro espetáculo, que eu acho que quando você vê, você vê quando com o espetáculo certeza. Você vê que tá truncado. É. Tem alguma coisa ali truncada. Que não tá se conversando. As coisas não se conversam. E para as pessoas que, por exemplo, a pessoa quer um dia se tornar um diretor musical, diretor artístico, diretor criativo, se vocês pudessem elencar, assim, as top 3 habilidades que essa pessoa precisa ter, ou a top 3 características que a pessoa não pode ter para trabalhar em direção. Eu vou falar, assim, o que a pessoa não pode ter, não em primeiro pode lugar. A pessoa ela não pode ser isolada do mundo. Ela tem que estar aberta a ser um super observador, né? Tem que ter uma interpessoalidade assim, mas... Ela tem que trazer um pouco desse olhar curioso e não ter vergonha de tentar aprender com as outras pessoas, né? De buscar aprender com outras pessoas. Olha só interrompendo a pergunta pra... Ah, que bonitinho! Eu ainda tô num processo. Olha só, né? Tá vendo? Maravilhoso. Obrigado, amigo. Me dá um abraço. Não. Sai. Você vai ser cancelado. Ai, você não tá meu ombro. Vamos lá. Continuando, habilidades. Então, assim, eu acho que você tem que ser muito aberto a desenvolver essa questão de conhecer também pessoas que estão no mercado e de não ter medo de você pedir ou perguntar, posso aprender com você? Eu posso ter uma oportunidade? Então, hoje em dia é difícil porque as pessoas elas já querem entrar ali onde elas querem, já ganhando, sendo remuneradas. Tipo assim, no começo da minha carreira eu trabalhei muito de graça, sabe? Assim, para poder aprender com as pessoas que eu admirava, ou que eu achava que era uma super oportunidade, né? Claro que aí você vai conseguindo, através dessas oportunidades, mostrar o seu trabalho e vai começando a conquistar seu lugar. E até, tipo, baseando nisso que você tá falando, até ampliar os seus horizontes e também se tornar uma pessoa mais competente, né? Porque se você tem o seu próprio ponto de vista, você é limitado a ponto de dizer, eu só trabalho dessa maneira. Ao passo que se você conhece outras coisas e aceita mais trocas, você acaba sendo mais plural, acho, né? Eu acho que a questão é, tipo assim, hoje o networking, pra mim, é um dos top 3 de coisas mais importantes. Então, você ter as habilidades de lidar com as pessoas, você ter as habilidades de desenvolver conexões com pessoas que são importantes dentro do mercado, eu acho que isso que é o que vai fazer com que você consiga, né? E hoje em dia existe um grande problema que eu acho que as pessoas jovens, como têm muito acesso à internet, a vídeos, né? Até de espetáculos que não estão em cartaz há anos, né? As pessoas acabam achando que elas sabem de tudo, né? Então, acho que é muito importante a gente não esquecer que a gente tem que trazer essa... Eu vou trazer a palavra humildade, mas é porque ela já é usada demais, né? Mas de você ser humilde, não deixar de ser humilde para você saber reconhecer quem tá no mercado, principalmente, e também aprender, estar apto a ouvir mais que falar. Então, sim. E pra direção musical, você acha que é a mesma coisa, Marcelo? Ou não? Porque talvez, me corrija se eu estiver errado, mas a direção musical é um pouco menos exposta. Porque você trabalha mais por trás das cortinas, né? Eu acho que você se expõe menos que o teatro, que o diretor você musical. Você considera exposição que está sendo visto e não que está sendo ouvido. Ok. Justo. Ok. Justo. Porque, entende? Sim. A música está sendo ouvida sim, muitas vezes o tempo todo, né? Às vezes eu não tenho nem cena e só tem música. Sim, justo. Mas, assim, eu acho que a gente vive um período muito complicado. E essa é uma questão bem, assim, difícil até de falar. Eu, como te falei, com 20 e tantos anos de experiência, a gente vai aprendendo muito. Eu acho que a principal a principal característica que um diretor musical tem que ter é a liderança. E ser líder é muito difícil. E é difícil ensinar uma pessoa a ser líder. Porque, ao mesmo tempo, você já trabalhou comigo, ao mesmo tempo que você é meu amigo, que a gente pode sair pra beber um vinho, pra caramba 4, eu vou estar te cobrando como diretor musical e não como seu amigo na hora que você estiver no palco. Sim. E essa diferença tem que ficar muito clara. E essa autoridade do diretor, ela não pode ser em cima de brutalidade, de arrogância. E muita gente, por falta dessa liderança,
acaba tentando conquistar isso de uma maneira bruta. No grito. E no grito, no ser grosso. Ele não deixa eu falar, né? Eu deixei ele falar o tempo todo, né? Ele não deixa, né? Ele continua me interrompendo sempre, né? Fala, André. Eu não, só falar porque a questão é... É aquele dia que eu tô falando uma coisa boa, ele quer pegar, deixa pra falar alguma coisa. Vai, fala, André. Não, ia falar da questão realmente que hoje as pessoas, né, tipo assim, o que a gente trouxe são qualidades de relações pessoais, né, tipo assim, praticamente é muito mais sobre como você se portar ali dentro como ser um líder, né, e você saber lidar com a questão, com as pessoas, e sendo isso uma das... Enfim, meu Deus, me embananei. Me interrompeu pra se embananar. Porque você me interrompeu. A culpa é minha. Claro, a culpa é sua. Não, corta isso aqui que eu vou falar. Ó, o que eu quero dizer é... Estamos lidando com pessoas. O que eu quero dizer é que nós estamos lidando com pessoas. E a questão das pessoas, né, as relações pessoais e os pilares de você ser um líder, realmente, elas passam pela questão de você saber lidar com questões pessoais. Você saber lidar com pessoas, você saber a hora de você se posicionar, você saber como você vai abordar o assunto X, como você traz essa notícia, entendeu? Tudo isso são fatores mais, acho que pesam mais do que a questão de capacitação mesmo, assim, de escola, de tudo, que também tem um grande peso, né? Porque eu acho que uma coisa que um gestor meu falava muito é que você consegue desenvolver a pessoa tecnicamente. Então a pessoa consegue fazer uma faculdade, ela consegue fazer uma pós, um curso, mas esse tato com as pessoas é difícil você ensinar, como você mesmo falou, a liderança, como você ensina? É difícil, tô falando. Então, voltando ao meu raciocínio, então você vê, você mesmo me apresentou no início, o meu malvado favorito, né? Porque eu sou muito brigão, porque eu tô sempre de cara feia, não sei o quê. Mas eu trato as pessoas de uma maneira super amorosa. Sim. E mesmo quando eu tô brigando com as pessoas, é de uma maneira amorosa. Sabe? Então eu acho que respeitosa, eu acho. E respeitosa, porque você não tem que desrespeitar ninguém. Sim. E a gente sabe que hoje em dia, é isso que você falou, acho que ganhar no grito, muitas pessoas, e a gente sabe de pessoas do mercado que têm personalidades um pouco mais fortes, né? Que são um pouco mais assim, né? Que trazem esse calor, vamos dizer assim. Assim, como a gente faz arte, como é que você faz arte dentro de uma coisa totalmente travada? Sabe, mas ao mesmo tempo, e aí que eu acho difícil, é uma linha muito tênue. Ao mesmo tempo que eu quero dar total liberdade, não pode ter desrespeito. Eu tava conversando isso hoje com meus músicos, eu estava ensaiando aqui o Jovem Frankenstein. Sabe, são todos meus amigos. Sabe, são meus amigos, mas na hora que eu tô ali baixando o braço, eu sou o diretor musical, eu sou o maestro, vai fazer o que eu tô mandando. E não é porque eu tô mandando e eu sou o dono, não. É porque a gente... Eu sei o que eu tô fazendo. Eu sei o que eu tô fazendo. E eles sabem que eu sei o que eu tô fazendo. Eu não preciso impor isso de uma maneira. Faça o que eu estou... Aí tá o meu relógio, bota aqui que vai parecer melhor. Olha que bonitinho. E o que eu tava falando, que a gente tá num momento muito perigoso, eu não posso me afastar do microfone, senão não aparece minha barriga. Que é... o mercado brasileiro ainda é um mercado de teatro musical muito novo. Sim. Né? Ainda é muito novo comparado com os grandes mercados mundiais, né? E eu vejo muitas vezes a produção fazendo coisas de... O que é melhor para a produção somente, às vezes não é o que é o melhor para o espetáculo. Né? Então, o Marcelo Castro é um cara que tem 20 anos de estrada e ele vai cobrar X. Tem um cara que está começando agora que vai cobrar 10 vezes menos. Pode ser que seja um cara bom, mas também... às vezes, o que eu vejo são apostas em pessoas que às vezes não estão tão preparadas para estar naquele lugar. Para assumir aquela posição. Porque provavelmente o foco não é o espetáculo, e sim é motivo financeiro ou... Entende? Né? E na cabeça do produtor, o produtor ele não é músico. Então, na cabeça do muitas vezes o produtor não é artista, não né? Muitas vezes o produtor nem artista é. Na cabeça de muito produtor, cabe assim... Você toca piano? Você sabe ler partitura? Então você pode ser diretor musical. Na cabeça de uma pessoa que não conhece, qualquer pessoa que lê as bolinhas vai poder te ensinar a cantar. E te ensinar a cantar aquela música não é ser diretor musical. Ser diretor musical é muito além do que ensinar, do que fazer um ensaio, sabe? É muito além. E às vezes... algumas pessoas podem não estar ainda preparadas para isso. Então eu tenho medo da gente, nessa ânsia do nosso mercado crescer, a gente acabar perdendo um pouco da nossa qualidade artística.
né? Porque eu não vejo um investimento na qualidade artística. Eu não vejo no Brasil cursos de teatro musical, cursos de direção musical. E aí não você pode falar, como eu posso estudar para ser o diretor musical? Não sei. Porque não tem. Não tem. Aí eu vou te falar, vai pra Broadway, estudar não vai adiantar nada. Porque se você pegar qualquer espetáculo lá de fora, tô falando da parte musical especificamente, que é onde eu conheço. Você vai ter lá diretor musical, assistente de direção musical, coordenador musical, associado, preparador vocal, arranjador de coreografia, arranjador vocal. Eles têm N funções. E aqui no Brasil, o diretor musical acumula todas essas funções. Sim. Então eu não sei realmente onde e se você pensar da pessoa que tá angariando fundos pro projeto, que começa a fazer a contratação, essa pessoa não tem esse... Não tem. Não necessariamente não tem o conhecimento, mas não tem a verba, talvez não tenha o próprio conhecimento. É por isso que eu te falo que é um assunto muito delicado, muito entendeu? Delicado, é muito delicado. Complexo, é uma linha muito, muito tênue do que vai acontecer, para onde vai caminhar, como vai ser daqui para frente, entendeu? Durmam com esse barulho. Mas sabe o que é interessante? Por exemplo, eu tive um insight por uma mulher incrível, que foi a Julie Taymor, que é a diretora do Rei Leão. Meu professor queria que eu fizesse um mestrado em Master in Fine Arts, e eu estava estudando em Nova York. E aí ele conseguiu esse encontro com a Julie Taymor e tal, e aí ela pegou e falou assim, olha, eu acho que ele devia fazer um mestrado em artes, o que você acha? Que ele queria que ela me direcionasse, né? O que o André vai fazer para se profissionalizar mais ainda como diretor? Aí ela falou assim, saia da faculdade, viaje o mundo e conheça novas formas de fazer aquilo ali que você faz, né, que você quer fazer, né? Então aprenda, vá para a China, estude teatro das sombras, vá para Portugal, vá para aquele lugar, estude teatro físico. Então assim, e aí meu professor foi no chão, né, meu professor do que eu estava estudando. Mas isso fez total sentido e foi muito também de como daquele momento em diante eu segui, né? Então e eu acho que isso é muito válido, né? A partir do momento que a gente está aberto para conhecer formas diferentes de trabalhar, para que a gente possa aprender com essas outras pessoas, é uma maneira também de você conseguir, de alguma maneira, de alguma forma, se profissionalizar. E você aprende com todo mundo. Você aprende com músico, você aprende com a produção, você aprende com camareiro, você aprende com perucaria, você aprende com diretor. Você aprende com todo mundo. A troca em todas as áreas ensina muito a gente a lidar com pessoas, a lidar com tudo. Sabe, eu acho que você como líder, você tem que estar ali. E o diretor musical, no meu caso, ele lida com o Fala Bela que me falou uma vez que são naves espaciais diferentes. Os músicos estão numa nave espacial, os atores são outra nave espacial. A maneira de lidar é diferente. A maneira como você lida com o músico é diferente da maneira como você lida com o ator. E eu, ali no meio, como diretor musical, eu não tô do lado do músico, eu não tô do lado do ator, eu não tô do lado do elenco, eu não tô do lado de ninguém, mas eu tô ali no meio de campo pra resolver e fazer o espetáculo dar certo. Então, tem horas que eu vou ter que dar uma bronca no músico porque ele tá fazendo uma coisa errada porque eu tô defendendo a produção. Vai ter uma hora que eu vou ter que brigar com a produção porque ela tá fazendo uma coisa errada e tá prejudicando o músico. Eu tenho que defender todas as áreas em prol do espetáculo. E um bom diretor, na minha, assim... Alguns anos atrás, eu assistindo alguns espetáculos, eu falei assim, poxa, o que define um bom diretor? Eu falei assim, cara, é exatamente isso que o Castro está falando. É o cara que ele vai saber, como um maestro, né, reger toda a equipe. Porque, assim, aquela magia do teatro... Que metáfora linda, maravilhosa. Mas eu falo no sentido de, por exemplo... eu vou falar o que me encanta, tá? Não que é a verdade absoluta, mas me encanta no musical quando aquilo ali tá acontecendo. Então, o playoff, né, que é a saída alguma saída, né, alguma troca, uma música que vai suprir essa demanda, ela encerra com aquele plim da música final e o cenário fazendo assim, plim, encostando. Essa é a mágica. Essa é a mágica, porque não é só o cenário, é a luz que tá mudando com aquilo ali. Então, apesar de... Para que isso aconteça, eu preciso do cenógrafo, do cenotécnico, do pessoal de contra-regragem, eu preciso do iluminador fazer um bom trabalho na transição, porque ele vai saber que vai subir um cenário. Então, um espetáculo que é uma aula disso, que é um espetáculo que está há muitos anos em cartaz, é o Fantasma da Ópera. Que ele aperfeiçoou muito do que já era feito, assim, mas aquilo ali parece que você tá vendo um filme, né, na sua frente, assim, né? Claro, hoje já existem espetáculos que já desenvolveram muito mais isso, mas... É absurdo como você... Pra mim, um bom diretor é quando você vê aquilo ali, aquela atmosfera toda. A união de toda a equipe, né? Por isso que um diretor, geralmente, é ele que diz o iluminador que ele quer trabalhar.
o cenógrafo que ele quer trabalhar. São pessoas que já falam a mesma língua, já né? falam, e para aquele projeto em específico, eu preciso de algo mais gótico. Então fulano de tal que tem um trabalho mais gótico vai poder suprir melhor isso. Então, esse é o cara que vai conseguir trazer essa visão, entendeu? E juntar todas as peças do quebra-cabeça, que nem quando ele une a orquestra com os atores na italiana, que é a primeira vez que isso acontece. Então eu vou fazer uma outra pergunta provocação pra vocês. Antes disso, vou só retirar aqui, porque nosso quadro já se encerrou há muito tempo, porque a obra de arte que os dois fizeram está assim, ó... Só quero um detalhe que tem algumas letras ali no negócio do Marcelo. O que significa isso aí? Isso é uma coisa muito pessoal, nossa. Ah, entendi. Eu não posso revelar. Depois eu falo. Ah, tá. Então tudo bem. Eu não sei o que é essa coisa pessoal. Sabe sim, sabe. Deixa pra lá. Quadro oficialmente encerrado. Vou pegar esse gancho aí que o André falou sobre isso. De, poxa, a gente sabe das características das pessoas e como colocar e como orquestrar tudo isso. Se a gente fizer um gancho nisso que o Castro falou sobre personalizar pessoas, profissionalizar pessoas, formar pessoas, a gente também vive num contexto que muitas pessoas acreditam e dizem que existe muito favoritismo, muito clubismo, muito são sempre as mesmas pessoas fazendo os espetáculos, são sempre as mesmas pessoas à frente dessas montagens. Vocês... E o ponto que eu quero equilibrar é justamente esse. Existe também essa questão da confiança de que, tipo assim, eu sei que o André e o Marcelo vão fazer um bom trabalho e é por isso que eu tô contratando eles. Então, existe esse favoritismo justificado, ou existe também espaço para essas pessoas que porventura se formarem, que porventura se especializarem e que querem entrar no mercado? Como que tá essa balança, assim, na visão de vocês? De novo vou falar, acho que cada caso é um caso. Eu ia falar a mesma coisa. Você tá perguntando, deixa eu só entender direito a sua pergunta, sobre a contratação de uma produção de equipe criativa, ou você tá falando de entrada de elenco num espetáculo? Elenco. Não, de equipe criativa. Equipe criativa. Equipe criativa. Equipe criativa. Equipe criativa. Eu acho que é o seguinte, as produtoras costumam chamar as pessoas que elas estão acostumadas a trabalhar. E quando uma produtora quer montar um espetáculo, e isso é uma coisa que eu acho que é muito bobo ainda, eu acho muito infantil no nosso meio, que é uma briga de que, esse espetáculo é Broadway, esse espetáculo é autoral. Gente, isso eu acho de uma... Réplica, não Nossa, é réplica? É uma tamanha besteira, é um espetáculo, sabe? Eu acho que... Eu já fiz espetáculos autorais, eu já fiz espetáculos Broadway, e assim, o trabalho de concepção, de criação é o mesmo. A diferença é que uma música já vem... São processos diferentes, mas eu acho uma besteira tão grande. Fechando esse parêntese, eu acho que a produtora, muitas vezes, ela quando compra o direito de um espetáculo, ou ela conversa com o autor de um espetáculo numa coisa autoral, ela já está pensando na equipe que vai fazer aquele espetáculo com ela. Então eu acho que... E aí vai da confiança da produtora, sim, do diretor. E aí chamou o André tá acostumado a trabalhar comigo em diversos espetáculos diferentes, a gente já fez e já funciona, já tem sinergia, a química já funciona. A não ser que ele vai fazer um espetáculo que seja muito distante do que eu vou trabalhar, e aí ele vai trabalhar com outra pessoa, faz parte. E aí talvez o caminho das pedras pra pessoa que quer trabalhar com direção, com assistência, com produção e tudo mais, seja também um pouco do que vocês disseram sobre o caminho das pedras ser um caminho de não chegar ali no topo e chegar, me formei diretor, quero dirigir um musical da Broadway. Mas é porque as pessoas, como eu falei, isso casa com exatamente com o que eu falei pra vocês no começo, vocês se lembram? Sim, então, porque assim, as pessoas hoje, elas já se acham num nível X ou Y, elas não se submetem a subir a escada, sabe? Eu acho que isso é a grande questão, porque quando você tá disposto a subir a escada, você se coloca, né? Assim, você se submete a algumas coisas, não que você vá se deixar ser usado e tal, mas que você vai conseguir realmente trazer um pouco. E você vai aprender. Eu aprendo todo dia, cara. Sabe? E assim, eu tô há 20 e tantos anos fazendo isso, já tenho mais de 30 espetáculos nas minhas costas e eu aprendo todo dia. Uma pessoa que nunca fez um espetáculo, será que ela não tem nada pra aprender? É complicado. Entende? Então eu acho que é ter um pouco de humildade também e, pô, vamos lá, deixa... E, assim como teve essa que tem essa postura, tem outras que
tão loucas pra estar ali fazendo, e aí vai aprendendo, e aí vai trocando, cara, eu não me incomodo em nada em ajudar. Pra mim não tem essa, vou guardar o conhecimento pra mim, não. Se você quer aprender, eu vou falar tudo que eu sei, eu vou falar pra você fazer da melhor maneira possível. E aí já volta pra aquilo lá, né? Quero ser diretor musical... Marcelo, posso ser seu assistente? Não tenho grana pra pagar. Eu falei assim, não, deixa eu acompanhar um ensaio 2. Posso falar com a produção? Fala com ela, não sei o quê. Então, é você criar suas próprias oportunidades, já que não é um local, um meio que te dá tantas oportunidades, né? E por ser também um mercado novo, e por ter poucas... Não tem tanto ainda. Não tem, né? Não, e eu acho que na posição de diretores e tudo mais, e produção, e eu acho que em todos os âmbitos, todas as funções no teatro e no mundo artístico, a gente tem que ter muito jogo de cintura, muita paciência pra lidar com inúmeros problemas. Não é fácil. É muito difícil, né? Então, aproveitando esse gancho maravilhoso que a gente setou aqui, a gente vai chamar um próximo quadro pra ver como que tá a paciência de vocês. Péssima. Não tem. Ele não vai ter paciência. Eu quero ver. Eu já fiz a pulseirinha. Chega. Mas a pulseirinha, ela canaliza todas as boas intenções. É a pulseirinha da amizade da Taylor Swift. O nome desse quadro é o Nossa, Nada ou Mé. Para esse quadro, eu vou jogar algumas situações hipotéticas para vocês. E vocês têm que julgar o nível que essas coisas irritam vocês usando essas palavras. Nossa, nada ou mé. Então, quando uma coisa irrita muito vocês falam nossa. E aí, você mostra a plaquinha nossa pra nossa câmera maravilhosa ali. Qual câmera? Vou ficar com essa o tempo todo. Isso. Nossa. Maravilhoso. Se aquele negócio não te irrita em absoluto, pra você não faz a menor diferença, você coloca nada. Nada. E se aquilo é mais ou menos, tipo, não fede nem cheira, tá certo? Mé. Mé. Beleza? É um, né? Mé. É um carneirinho. Então, vamos lá. Primeira situação pra vocês dois levantarem o nossa nada ou mé. Chegar atrasado nos ensaios. Nossa. A gente censura, pode falar. Aqui, ó. Mas o que é aí? Ó. Eu sou paranoico com o horário. Eu também. Paranoico no Se eu chegar atrasado em algum ensaio, porque eu tô morrendo. Eu chego 1 hora antes, mas eu não chego 5 minutos atrasado. Eu odeio atraso. Odeio atraso. Eu nunca começo um ensaio atrasado. Eu nunca vou terminar um ensaio depois do horário que a gente combinou acabar às 7. Eu vou parar a música no meio e vou falar, acabamos o ensaio. Porque a gente combinou de acabar às 7. As pessoas se programam pra isso. Mesma coisa pra começar. Mesma coisa pra começar. André? Não, você já trabalhou comigo. Eu não vou falar nem... Não, vai falar, eu vou contar uma anedota. O mais legal, assim, é que o André chegava às 11 horas da manhã. E aí chegava, a gente tinha qualquer motivo, qualquer problema de agendamento de sala, alguma coisa. Teve um dia lá no Rio de Janeiro que o André falou assim, bom, gente, agora são 10 da manhã, a gente tá sem sala, vamos almoçar, pra gente não perder tempo. E nós almoçamos às 10 da manhã pra conseguir render o dia. Mas é porque eu tinha muito pouco tempo. Pessoal, são 10 da manhã. E eu dei um horário. Já devia estar cheio de café nas ideias. Mas enfim... Te amo, André. Mas foi ótimo. Rendeu aquele dia. Rendeu mesmo. Eu te cortei. Enfim, atrasos imperdoáveis. Não, é isso, assim. Eu sou, assim, principalmente quando eu desenho um cronograma, né? Eu sou muito cri-cri, né? Então, assim, eu falo assim, poxa, eu tenho que resolver isso hoje. Eu só posso montar essa cena hoje. Eu tenho que fazer isso até amanhã. Então, é muito chato, né? É desrespeitoso. E é desrespeitoso com todo mundo. É desrespeitoso com quem chegou na hora. É desrespeitoso com a produção. Quando fiz o primeiro Le Miserable, que aconteceu em 99, 2000, né? Eu era um dos pianistas da orquestra, era assistente de... eu sou velho. Era assistente de direção musical e a supervisão era gringa, né? E era um londrino, era o Sean, que era o nosso supervisor musical, e o Ken era o diretor da peça. E eles, como londrinos, você imagina como eles são com essas coisas de pontualidade britânica. Era um mercado ainda muito novo de teatro musical aqui no Brasil. E a gente estava nos ensaios de orquestra, né? E a orquestra tinha 15 minutos de intervalo. E no primeiro dia de ensaio, deu 15 minutos de intervalo, e quando voltaram, a orquestra voltou gente atrasada. E esse supervisor musical, ele ficou enlouquecido, e aí brigou com todo mundo, e aí ele falou assim para os músicos, né? Vocês têm 15 minutos de intervalo. Não é para você ficar 15 minutos no seu intervalo. É para, em 15 minutos, você estar de volta com o seu instrumento afinado, pronto para tocar.
Então, isso aí foi uma escola, assim, muito grande pra mim, que eu falo que lá a gente vai aprendendo, sabe? Então, ele era extremamente rigoroso com a coisa da pontualidade. E errado não tá. Ele comprou, depois desse primeiro dia, um cronômetro que ele andava no peito e ele cronometrava. Vocês têm 15 minutos de intervalo a partir de agora. E aí você pergunta, isso é ser grosseiro? Não. Não ele é, tá né? Ele tá profissional. Se você chegar no horário, não vai ser problema. Você é pago pra estar ali naquele horário, ponto, acabou. Não tem o que discutir. E o que é... Tem uma história muito engraçada também, que quando eu tava em Nova York, aí eu peguei o metrô errado e eu cheguei uns 45 minutos atrasado. E aí eu pedi desculpa pra professora e tal, e aí ela falou assim, você sabe o que é estar na hora certa? Aí isso na frente da sala toda, né? Eu falei, não, um ator, ele tem que estar na hora certa, ele se programa pra chegar meia hora antes. Porque se tiver meia hora de atraso, ele chega meia hora, ele tem esse tempo, né? Então, a gente acaba tentando se virar nos 30 pra chegar naquele tempinho cronometrado, mas... Mas assim, é claro que há situações que fogem ao nosso controle, mas isso não pode ser a regra, né? É a regra. Esse próprio diretor, quando ele deu essa confusão, ele contou a seguinte história. Ele, quando tocava em Londres, no próprio Les Misérables, ele fazia o mesmo teclado que eu, né, na peça. E ele teve um acidente em Londres no metrô, pegou fogo no metrô. Meu Deus. E ele ficou no meio daquela fumaça, ele ficou todo preto de fumaça, a roupa toda cheirando a fumaça. E ele chegou atrasado no teatro. E o diretor, pra ele, virou... Por que você chegou atrasado? Ele chegou quase pegando fogo no teatro. Aí ele falou, desculpa, porque eu cheguei atrasado, porque o metrô pegou fogo, não sei o que. O diretor virou pra ele e falou, saísse mais cedo de casa. Meu Deus, é isso. Vai a situações extremas, né? Mas eu acho que é importante essa coisa do... Quando eu comecei a fazer também, aí já como diretor musical, eu coloquei uma coisa na produção que era passagem de som de orquestra. Então, toda a orquestra, ela tinha que chegar 1 hora antes do espetáculo para passar o som, para testar os microfones, para ver se tá com algum problema no som. E a gente começou a fazer isso. E os músicos que não estavam muito acostumados com essa coisa de musical, eu também não, porque estava começando esse mercado, reclamaram muito. A gente vem aqui, passa o som por 10 minutos e fica 50 minutos esperando para começar a peça. Eu falei, sim, você está sendo pago para isso. Você está sendo pago para chegar 1 hora antes, passar o som e ficar esperando a peça começar. Acabou. É um profissional. Não sou teu amigo que tô chamando você para beber no bar. Você tá ganhando para isso. Acabou. Se não quiser, fica em casa também. Exatamente. Né? Vai ter uma fila de gente querendo fazer. Exatamente. Sabe? Então, e o que eu fico muito louco com algumas pessoas, né? Com alguns atores, alguns artistas, fazem assim, dão a vida para entrar no musical. E eu já vi isso acontecer diversas vezes. Dão a vida para entrar no espetáculo. Aí depois que entra no espetáculo, começa a agir de determinada maneira e fala, eu não entendo. Você lutou tanto para estar aqui. Aí agora que você entra, você age dessa maneira, você chega atrasado, você faz a coisa de qualquer maneira. É isso que você quer assinar abaixo do seu nome, né? Você diz que eu não vou entrar em cena, eu tô cansado. Porra. É foda. Não dá pra entender. Atores que se dão a vida nas audições e que ficam relaxados na hora do negócio. Isso é muito mais comum do que você pensa. Tá aqui, ó. Nossa. Eu falei que eu não ia largar o nosso. Bom, ensaios muito cedo. Eu também tô problema. Eu acordei cedíssimo. Hoje eu acordei 4h30. Mas porque você quis? Mas porque ele tem distúrbios. Eu tenho distúrbios. Tá bom. Não, eu tinha que pegar o voo cedo pra vir pra cá, pra São Paulo. Mas o voo era às 9. Não precisava acordar às 4h30. Aí você não dormiu. Tá certo. Não ter um cafezinho. Mas vocês são muito viciados, meu Deus. Intensos. Eu passo muito bem sem café. Eu não tomo café. Eu tô tentando parar. Tá vendo? A piada do século. Desafinar no coro. Cara, eu não vou dizer que é uma coisa que eu gosto, porque eu não sou maluco. Acho que mas não é questão de gostar ou não gostar. Acontece. Agora, eu não admito o erro, a desafinação ou qualquer coisa, não. Por um descuido da pessoa, por um descuido no sentido de desleixo. Errar, todo mundo erra. O músico erra, o ator erra, o cenotécnico erra, todo mundo erra.
Faz parte. O erro, eu acho que a gente aprende com o erro no espetáculo. E às vezes uma desafinação alguma coisa tá causando aquela desafinação. Porque aquela pessoa foi testada, teoricamente, aquela pessoa não era para desafinar. Então alguma coisa tá acontecendo ali. Agora, a criatura desafinou porque tava prestando atenção em outra coisa e entrou de qualquer maneira. Aí eu não admito. Então o nosso Olmé depende do que... Depende da situação, entendeu? Não é uma coisa que eu gosto, mas é uma coisa que faz parte. Então. E volta pra questão de postura de trabalho, né? Então é muito essa questão de você ali, apesar de ser prazeroso, de ser o que você ama fazer, é seu trabalho. Aquilo ali é uma função séria que você tá executando, que você tá exercendo, né? E parece que a gente tá sendo... Sei lá, eles estão falando isso porque é um mundo ideal. Não, cara, isso acontece muito mais do que a gente possa imaginar. Vocês são as pessoas pra falar isso, né? Acontece com novato, acontece com gente da antiga. Eu acabei de fazer uma peça agora que abriram o microfone da pessoa que já tá no coro e a pessoa tava comendo o lanche. Um SMR ao vivo. Sabe, eu tô abrindo o microfone da pessoa e ela tava fazendo xixi. Na hora que tinha que estar no coro cantando. É detalhe, né? Isso também sabe, então é desleixo. Aí isso me irrita profundamente. Desleixo me irrita profundamente. Ou abre o microfone e tá conversando. Você sabe que nessa hora o coro vai cantar, a gente já falou que você não pode conversar. Fica a dica, se você nunca mais trabalhou com André Gressman e Marcelo Castro, será que você não comeu amendoim na hora da gravação? Você viu, eu não comia. Ator que não decora o texto. Ou demora pra decorar. Acho que assim, existem processos, né? Cada pessoa tem seu processo, mas... E aí volta para aquela pergunta que você falou assim, por que você... dificilmente o mercado abre para pessoas novas entrarem no mercado, né? Porque você não conhece a maneira que essa pessoa trabalha, né? Então, cada vez mais você tá tendo menos tempo para você montar um espetáculo. E aí você, às vezes, dá a oportunidade e você... Enfim, a pessoa tem um processo dela, né? Vou chamar o Edu porque eu já sei que o Edu não tem problema de decorar o texto, é um bom ator, né? Então... E aí vai. Afinal de contas, é o espetáculo que vale mais. Não, e puxando a brasa pra minha sardinha, né? Falando da parte musical. Não que o texto não esteja dentro do espetáculo musical, tá? Mas quando eu faço audição, por exemplo, fiz agora audição pro Noviça. Eu faço 2 tipos de audição. Então, eu mandei a música, audição pro coro. Mandei a música para as pessoas aprenderem, aberta em vozes, e aí na audição eu ouço as pessoas para ver a qualidade dela conseguir abrir voz, segurar a voz, que eu acho uma coisa super importante que as pessoas não dão valor. As pessoas não têm noção do quanto isso reprova pessoas em audição. Mas a pessoa só quer fazer aula de canto e cantar como solista. Até porque você passa por audição de coro antes de você fazer a audição de solista, geralmente, né? Mesmo que pra você chegar num protagonista, provavelmente antes vai fazer... Bom, o coro. Vamos. E aí eu tenho uma segunda fase que as pessoas chegam e falam, agora a gente vai aprender essa música, que ninguém conhece. Então é a velocidade com que a pessoa tem de aprender e decorar aquilo ali. Pro teatro musical, a gente tem muito pouco tempo. Sabe, eu levanto a peça em uma semana, eu tenho que estar com tudo levantado. Hoje eu tive ensaio de orquestra do Frankenstein aqui em São Paulo. Eu fiz 4 horas de ensaio, eu li todo o primeiro ato e eu li já uma parte do segundo ato, com os músicos. Então, se eu tenho um músico, às vezes, eu sou músico e eu não consegui entrar. Como é que é a sua leitura à primeira vista? Porque eu preciso que alguém que tenha uma leitura muito rápida. Eu não tenho tempo. Então, mas eu sou músico, eu toco por cifra, eu toco de ouvido. Não adianta. Se você quer entrar nesse mercado, você precisa aprender a ler rápido, a resolver rápido as coisas. Essa agilidade é muito importante. Sabe o que é muito curioso? Todas as pessoas que estão vindo aqui nesse podcast falam, independente da pessoa trabalhar com produção, com direção, ator, camareiros... esse negócio de não ter tempo no sentido de, cara, a gente tem que ter muita agilidade, é muito verdade, né? E é uma habilidade que a gente tem que ter e começar a desenvolver. Não tem tempo. E aí, não tem tempo. Aí você pensa assim, poxa, eu sou um ator que não adentrei no mercado ainda, né? Como é que eu posso ser visto? A partir do momento que você chega na audição, uma música que geralmente recebe um musical novo, nunca veio pro Brasil. Recebeu a música, você teve que encaixar a versão em português do seu jeito e tal, mas se você chegou e conseguiu entregar sozinho, sem ter o papel na mão, né? É uma música que você recebeu, sei lá, tem uma semana até 2 dias,
Não é 2 dias, não precisa nem ser uma semana, mas às vezes é enviado com muito tempo. Então, se você já chega preparado, disponível, né? É diferente de você, por exemplo, tem 2 candidatos. Um que chegou com a música pronta, que conseguiu, por conta de estar com a música pronta, conseguiu se soltar mais na hora da interpretação, na hora disso. Num candidato também que canta bem, mas estava preso com o texto. É só técnico. Quem que você vai chamar? Né? E assim, o processo, a gente não tá falando disso, mas já puxando um pouco o assunto, o processo de audição é muito cruel. E a gente, como banca, por mais que a gente tente não ser cruel, é cruel. Primeiro que você está mexendo com o sonho de uma pessoa. De muitos. Segundo que você está analisando a pessoa na pior situação possível. Entende? Eu acho que poucas pessoas vão para um processo de audição. Ai, que tranquilo que eu tô. À vontade, né? Sabe? Então, às vezes a pessoa, que o André falou, tem que chegar com a música decorada. Às vezes a pessoa decorou, caramba, quando chega lá, trava. E sabe, eu tava... E aí a gente tem você que ter... também, e um sem jogo de contar cintura, que você né? também não tem como você saber qual é a pessoa que realmente travou, a pessoa Mas que tá tem um nervosa. feeling, né? Você acaba tendo um feeling. Mas aí né? é que acaba, querendo ou não, você acaba sendo injusto, sabe? A gente, por mais que a gente... E assim, tudo que eu audiciono com o Cláudio, com o Charles, né? A gente procura ser, sabe, muito carinhoso, porque a pessoa tá numa situação muito desconfortável ali, sabe? É a pior situação possível. E mesmo assim é muito difícil a audição, mas assim, não tem uma outra maneira da gente avaliar. E pelo que eu conheço lá de fora, a gente no Brasil ainda é muito mais carinhoso. É muito mais. Do que geralmente eles são. Eu tava em Nova York em 2019, no Broadway Musical Theater Educators Alliance, que é uma aliança de educadores de teatro musical, né? E eles estavam falando justamente sobre a questão de audição, porque eles falam que, poxa, temos alunos em universidades maravilhosos que estão prestes, querendo adentrar no mercado de trabalho, e como é que eles se preparam? Porque tem muitos alunos que emocionalmente estão totalmente instáveis, né? Então, assim... Aí, o que foi conversado lá, né? Porque eles incentivam os alunos, dentro do processo de formação, a fazer muitas audições. Porque, assim, teve até uma pesquisa lá que foi colocada que depois que geralmente você passa por uns 10 processos de seleção, processos difíceis, diferentes, você acaba conseguindo administrar um pouco mais isso. Mas isso sendo trabalhado também com as outras questões que cada um tem, que cada indivíduo tem. Isso é uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, né? Que Marcelo, pintou uma audição porque eu faço. Falei, faz. Mas eu não tenho perfil. Falei, mas faz. Porque fazer a audição, né? Vai calejando, vai perdendo um pouco essa coisa. E aí, voltando ao que a gente estava falando antes, porque eu mesmo mudei de assunto e agora eu mesmo tô tentando voltar para ele. Não, as plaquinhas, inclusive, foram embora. A gente vai até diminuir, porque a gente já mudou de quadro também. É isso aí, ó. A coisa do tempo, existe o processo é igual em todos os musicais que eu já fiz na minha vida. O processo, assim, o que acontece com o ser humano é igual. Então, a gente levanta toda a parte musical, você aprende a música tá linda, em uma semana dá pra fazer, fica bonitinho, a sonoridade tá linda, não sei o quê. Vamos começar a marcar a cena, o diretor vai começar a marcar a cena, destrói tudo. Vai começar a colocar a coreografia. É impressionante que uma pessoa canta lindamente. Aí você fala, canta daqui e vai andando até ali. E a pessoa não consegue mais cantar. E esse processo é absolutamente comum. E eu tenho que ter o controle disso até para acalmar o próprio ator, o próprio artista. Porque eu preciso explicar para ele, cara, isso vai acontecer. E de novo, não tem tempo, né? E não tem tempo. Então eu tenho que pensar que eu vou ter o tempo de construir. Isso vai ser desconstruído e eu preciso construir novamente. Meu Deus do céu. Então, tudo isso tem que estar esquematizado já no meio. Por isso a importância da agilidade das coisas. Isso é uma pessoa que tem dificuldade de decorar, tem uma dificuldade de aprender melodia. É difícil, então a pessoa precisa trabalhar isso. E ter a consciência que ela precisa resolver isso, que isso não é uma questão que ela vai resolver dentro da sala de ensaio, entendeu? Sozinho, somente assim. É um trabalho que ela consegue fazer com ela mesma, né? Exatamente. E aí, puxando um pouco, fazendo um paralelo um pouco e saindo um pouco do teatro musical em si, André, você dirige bastante shows e espetáculos maiores, você já dirigiu Natan, Anitta, alguns projetos da Ivete Sangalo. O que muda em tudo isso que a gente tá falando sobre teatro musical e espetáculo musical? O show é só um show? Você chega lá e tipo, o diretor musical do show, ter, não ter, tudo bem, porque a pessoa vai lá e se apresenta, o público está lá pra ver o artista, ou não necessariamente? Qual que é a diferença de tudo isso, assim, você enquanto diretor? Então, assim,
a música, pra mim, ela tá muito forte em tudo que eu faço. Tanto que eu me apaixonei também por fazer shows por conta dessa questão de criar algo em cima da música, né? Da música poder envolver e contar essa história, né? Então, o que funciona? Eu desenvolvo, geralmente, um projeto que ele vai, novamente, narrar uma história. Então, aquele show ali, ele vai acontecer porque a gente tá... Por que esse show vai acontecer? Porque a gente vai fazer o lançamento desse novo momento desse artista. Ou então é a comemoração de um aniversário de X anos desse artista. Então, storytelling não é frescura. Não, até porque se você entender que storytelling é o porquê que você tá fazendo aquilo ali, vai perder o sentido se você não tiver aquilo ali acontecendo, né? E eu acho que essa é a questão. Criar narrativas é muito importante, né? Então, eu fiz a abertura do Aviões Fantasy, né? Então, eram 4 shows. Eu não criei a abertura do show da Ivete, ainda não. Mas tinha Ivete, Jorge Mateus, Natan, Zé Vaqueiro. Então, o que a gente fez? A gente criou entradas que pré-narravam a história de uma festa temática, que naquele momento contava a história de criaturas folclóricas que estavam presas dentro de caixas e tudo mais. Então, como é que geralmente funciona? Existe um tema, geralmente, ou um tema do DVD, há 10 anos de carreira do Marcelo Castro. É um DVD que... Fica a dica ali, hein? 10 anos. 10 anos. Não, mas são os últimos 10 anos. Os últimos 10 anos, né? Tem os últimos 5 anos, os últimos 5 anos, os últimos 10 anos. Os últimos 10 anos. É porque eu vou morrer daqui. Vou bater aqui, né? Mas aí serviços funerários podem nos patrocinar também, a gente tá aceitando. Gente, eu vou bater de novo. Mas enfim, aí você vai criando essas narrativas, entendeu? Então, assim, tudo tem que ter um porquê, mas é muito difícil e diferente você criar para uma arena que vão ter 300 mil pessoas assistindo e você criar dentro de um teatro, de um espaço fechado que, sei lá, 1.000 pessoas vão assistir, 2.000 pessoas vão assistir aquilo ali, né? Então, assim, tudo... a gente tem muito essa questão, a gente fala de ponto focal, né? Então, no teatro, geralmente, quando eu acendo um foco, tô direcionando você a olhar para aquele lugar, para aquele ator que tá ali, né? Ou então, há uma mudança de luz que vai trazer um clímax, vai trazer alguma coisa, eu tô fazendo com que aquilo ali traga essa ambiência. Mas como é que eu faço isso numa arena, num show, dentro de um estádio? Né? Então esse é o desafio e é isso que é muito gostoso. E tem sim um diretor musical. Lá eu geralmente trabalho com 2 diretores musicais. Tem um diretor musical que ele cria, e não é nem só um diretor musical, é o cara que cria a trilha pra fazer aquela entrada. E eu tenho um diretor que é o diretor musical daquele show. Então, geralmente o artista ele tem o diretor musical dele, e aí a gente geralmente senta, combina, eu trago esse outro diretor musical, que é um diretor que ele trabalha com trilhas, né? Que geralmente o diretor musical do artista, ele trabalha com a parte de músicas e músicas comerciais e tudo mais. E aí esses 2 diretores conversam e eu trabalho juntamente com eles, entendeu? Tem uma liberdade maior, assim, também. E é muito legal, porque assim, quando os profissionais são abertos, então assim, teve um DVD que eu dirigi ano passado, que foi do Avni. E eu falei assim, cara, vamos colocar... Aí o Emanuel, que é o produtor musical, falou assim, André, queria colocar cordas, não sei o que. Eu falei assim, cara, vamos trazer uma violonista, uma violinista mulher e uma violoncelista, né? Uma violoncelista pra tocar o cello. Eu falei assim... Aí ele, cara, que incrível! E aí foi toda criada uma cena, porque o cara falou que queria colocar cordas na música. A gente chamou 2 musicistas incríveis... E aí elas adentraram em cena por conta de um estímulo que veio do diretor musical. Então essa é a construção, entendeu? Quando as pessoas veem aquilo ali pronto e dizem, de onde é que veio aquela ideia? Por exemplo, essa ideia veio de faíscas de conversa nesse sentido, entendeu? E usando então o gancho de diretor musical, Marcelo, você enquanto diretor musical, você acha que é possível você ter essa faísca da criação em um projeto que já tá pré-desenhado? Até um próprio musical da Broadway, que tem a formulazinha lá e você tem a partitura que você precisa seguir ipsis literis ali, tudo certinho assim pra ficar fiel. Você tem isso, Marcelo, mas você enquanto diretor musical, você pode se permitir uma certa liberdade ou não? Eu acho que assim, a primeira coisa que em termos de criatividade de faísca, entende? Entendo. A primeira coisa que tem que pensar é que a música é viva. Então, se você faz 2 espetáculos no mesmo dia, nunca um é igual ao outro. Então, como eu te falei, que eu aprendi muito com esse primeiro Lemis que eu fiz, eu perguntei pra ele que ele tinha essa experiência, eu falei, Sean, como é que vocês fazem 300 récitas do espetáculo e não cansam do espetáculo?
Aí ele falou, Marcelo, e tipo assim, tocando a mesma coisa. Sim. Tu vai tocar a mesma coisa. Ele falou, é um ciclo. Você durante uma semana vai estar incrivelmente, cara, que fantástico. E na semana seguinte você não vai estar tão bem assim. E na outra você vai estar incrível. Na outra você... O que você tem que ver é que na semana que você tiver ruim, o espetáculo tem que estar bom. Então, o seu mínimo tem que ser o bom para manter o espetáculo bom. Então, eu acho que essa é o meu primeiro ponto a respeito do que você perguntou. O segundo é que eu acho que a gente sempre tem a nossa visão pela maneira de tocar a música, pela maneira de interpretar, pela maneira que você faz o arranjo, né? Dos espetáculos que eu fiz, dos que são lá de fora, né? Praticamente todos eu mexi em muita coisa. Então, as pessoas acham, você vem um musical da Broadway e é só você fazer o que tá na partitura que já tá tudo lá. Isso. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, do Frankenstein, que a gente fez agora. Que vai estrear aqui em São Paulo na semana que vem. Na semana que vem, não, porque... Bom, enfim. Primeiro, essa peça foi montada na Broadway. Né? A primeira montagem dela foi feita na Broadway com 15 músicos, uma peça imensa, e não foi um grande sucesso. Né? E aí eles resolveram fazer no West End, e aí eles cortaram a peça. Eles mesmos fazem isso. Então, eles cortaram várias coisas da peça. E já reduziu o tamanho da peça. Ele reduziu a orquestração, o diretor musical, de 15 músicos para 9 músicos. Então, a montagem de Londres já é uma peça muito mais cortada com 9 músicos. Então, já houve uma mudança. E aí, a gente comprou esse de Londres, essa montagem de Londres. Quando chegou o texto, o Cláudio, que faz as versões e faz o texto, ele cortou várias coisas do texto que ele acha que não funcionava aqui, para você ver como a gente já tem essa liberdade de criação. Uhum. E várias coisas foram cortadas do texto, né? Só que o texto que chegou na minha mão era esse texto já cortado pelo Cláudio do formato que era a primeira ideia de ser a montagem. Só que essa peça é uma peça em que a música, basicamente, ela tá debaixo de todo o texto. Chama-se underscore, né? Então, é quase uma trilha de cinema. A música fica embaixo o tempo todo. Então, por exemplo, o primeiro ato da peça tem 11 músicas. A gente não para de tocar, a gente orquestra, até a música 9. Da abertura da peça até a música 9, a gente não para de tocar. Na música 9, a gente para 5 minutos e volta a tocar, até acabar o ato. Agora, pensa no seguinte. Essa música que veio pronta da Broadway estava encaixada de um texto que foi todo cortado. Sim. E aí? E aí, que eu fiz? Eu peguei aquela música que veio, eu peguei o texto que estava, falei, como é que eu posso... Nossa, que desespero agora que eu tô vendo, meu Deus. E aí eu refiz pegando a orquestração que veio de lá, pegando tudo que veio de lá, como é que eu vou encaixar isso dentro do que vai ser a nossa peça? Entende? Então é um musical que a gente comprou de lá e ele foi todo mexido, todo modificado. E o que as pessoas às vezes não entendem, por exemplo, teve um caso quando eu montei o Avenida Q, que foi com o Miguel Briamonte, né? O seu Avenida Q? É o meu Avenida Q. O meu. E aí que foi com o Briamonte, e teve um insight que ele teve que foi muito legal, assim, que quando o autor veio de fora assistir, ele ficou emocionado por esse insight, que foi essa faísca que o cara teve. Que até a última música que é For Now, né? Que é Tudo Há de Passar. E aí tinha uma parte que eles faziam um vocalize. E aí tem toda a parte instrumental embaixo, né? E aí ele decidiu, na hora que a gente tava no teatro, ele falou assim, André, e se a gente tirasse isso e deixasse só a capela? Olha. Porque... E aí, quando ele fez isso, que isso é uma escolha do diretor musical, quando foi pro palco, a gente falou assim, gente, fica muito mais emotivo isso, né? E aí, ele continuou cantando a mesma música, continuou trazendo isso, só que ele limou os instrumentos pra ficar só voz, né? Então, isso é um pouco... E tudo, diferentemente de quando você compra uma franquia. Isso, aí que você tem que montar igual. Quando você compra uma franquia, é pra ser igual ao que ela fora. Aí é outra história, você não tem dedo de mexer em nada, né? Mas pelo menos os espetáculos que eu fiz, eu mexo em orquestração. Então, por exemplo, Noviça Rebelde vai acontecer agora. A orquestração original é aquela orquestração de 60 e alguma coisa com 30 e tantos músicos. Onde nem na Broadway, nem em lugar nenhum, você monta uma peça com 30 músicos.
Então eu vou reduzir essa orquestração inteira. Eu acabei de fazer com Kiss Me Kate, que estava aqui em São Paulo. Que a orquestração original também eram 30 músicos e a gente fez aqui com 12 músicos. E aí eu vou aproveitar e fazer uma pergunta mais técnica. Você, enquanto diretor musical, você precisa necessariamente conhecer muitos instrumentos? Porque, por exemplo, eu, de novo, leigo perguntando. Vou adaptar isso aqui, ó. Você imagina, tipo, aqui vai ter um cello, aqui vai ter um trompete, aqui vai ter um negócio aqui, ó. Vou colocar aqui, assim, um violão, um triângulo. Tá, primeira coisa, primeira pergunta. Você tá falando de uma criação do zero ou você tá falando de uma redução de orquestra que já existe? Essa pergunta veio e eu não sei responder ela. Tá, porque se é uma criação do zero, se você tá criando, a coisa vai sair de dentro de você e você precisa, de todas as maneiras, você conhecer o instrumento. Porque, por exemplo, se eu escrever uma linha, por exemplo, para um violino, numa região, eu tenho eu quero botar um solo de violino, eu coloco o solo numa região onde o violino não soa tanto. Você tem que pensar em harmonização eu tenho que pensar até em volume. Não só na harmonização. Porque se ele tá numa região que ele não tem tanto som, os outros instrumentos podem afundar o solo que eu imaginei. Sim. Então, isso é um pequeno exemplo. Né? Então, tudo você tem que conhecer. Não é que eu tenha que tocar o instrumento. Não, mas você tem que saber entender a sonoridade. Como é que ele funciona, aonde ele soa bem, aonde ele não soa. Pensando na redução da orquestra. Então, e aí vem uma outra questão muito sensível. Porque eu posso contratar qualquer pianista para reduzir uma orquestra. Que ele coloca tipo, um teclado faz som de violino, por exemplo. Entendeu? Aí, eu vou te contar uma situação que já aconteceu comigo. Não fui eu que fiz uma redução. Não vou falar peça, vou falar o nome de ninguém. Eu recebi uma redução de uma orquestra para poder fazer um musical. Alguém fez a redução e eu era só o diretor musical. Porque o diretor musical não tem necessariamente que fazer a redução da orquestra. São funções diferentes. Então eu posso contratar uma pessoa para fazer redução, eu posso contratar uma pessoa para fazer o arranjo vocal e eu ser o diretor musical. E o outro ser o maestro. São funções diferentes, né? Que a gente pode englobar numa pessoa só ou não. Então eu recebi essa redução de orquestra. Muito bem. E aí eu comecei os ensaios de orquestra, né? Aí daqui a pouco eu tô ouvindo um som de trompete, vindo um solo de trompete feito no teclado. Você já ouviu o som do trompete feito por um teclado? Não. Nem queira. Som de seresta, assim, Nem queira. Não, é muito pior. Parece um pato. Porque, tipo, sei lá, eu na minha cabeça, como é sopro, tem que ter uma continuidade. E a tecla não tem a continuidade do sopro. Não, e eu vou te falar assim, tem alguns instrumentos que o teclado até consegue enganar. Mas tem uns, sabe, metais, Nossa, o som de sax no teclado, não, por melhor que seja o sample, não é pela qualidade do teclado. É um som muito difícil de você fazer ele sampleado. Aí pensa, eu tava ensaiando a orquestra, eu tô ouvindo o som de trompete no teclado e o meu trompetista tá parado. Mas que coisa maluca, né? É porque tem trompete 1, trompete 2. Aí o que a pessoa da redução de orquestra fez? O que é mais fácil? Eu só vou ter tenho 2 linhas de trompete, por exemplo. Eu tenho um trompete, eu pego tudo que o segundo faz e jogo no teclado. Maravilhoso. E o que uma pessoa que pense bem na redução tem que fazer? Cara, isso aqui é um solo, eu não posso botar para um teclado. Porque eu vou te falar uma coisa. Pro leigo, né? Porque o som do teclado no solo de trompete até para um leigo vai incomodar, porque é uma coisa muito ruim. Mas para um leigo, se eu pego assim, um trompete tocando e boto um teclado com o som de trompete tocando junto com ele, disfarça muito o som do teclado. Ele engana, mas ele não sola. Exatamente. Agora, você deixar o teclado sozinho fazer evidência. E eu já fui assistir muita coisa que eu falo, eita. Eu não sei se é preguiça ou falta de tempo ou falta de capacidade da pessoa que está escrevendo a redução. Falando de falta de capacidade, André, você não é músico. Não. E você, aqui a gente tava brincando que você manda de vez em quando no seu processo criativo pro Marcelo ou pra qualquer outro diretor musical os seus rompantes criativos de que eu quero isso aqui assim, como que funciona esse processo criativo na sua cabeça, você não sendo músico, e como que você tem que traduzir isso que ele falou, e, tipo, essa sinergia, tá aí assim, a sinergia que tá falando, por isso que é importante trabalhar com quem você conheça. É porque, assim, geralmente, por exemplo, a gente já fez espetáculos que foram criados do zero, né, apesar de utilizar até músicas já conhecidas, né, mas às vezes eu preciso de uma trilha, por exemplo, no espetáculo que eu fiz até com o Pietro, né, que foi o espetáculo de Natal, tinha a entrada
lá do vilão, né? Então, tinha que criar essa trilha, né? E aí eu falava, Castro, eu preciso de uma trilha que comece mais assim, e aí depois ela faz, e depois ela começa uns tambores, uns tímpanos e nananã. E aí, às vezes, ele pedia pra eu gravar o áudio, porque ele... Dreamcast, o evento que a gente fez aqui em São Paulo, o André queria eu era o pianista, eu o diretor musical. Eu preciso de uma abertura de piano pra cada dia, improvisada. Eu falei, tá. Mas assim, ela começa assim mais leve, aí ela vem e depois ela volta e vai... Detalhe que eu estava atrás da câmera, não estava segurando a câmera. E nessa hora era a câmera rodando em cima do teclado e ele tocando e fazendo assim. E eu tocando. E ele me cutucando. E eu tocando. E ele assim, me cutucando. Para, chega. Acabou. Era isso, mas deu super certo. Foi lindo. Entende? Então, essa sinergia que você falou da gente conhecer, eu falo muito pro Charles, né? Também eu conheço ele pelo olhar. A gente se olha e a gente sabe o que tá acontecendo, a gente sabe o que o outro quer, a gente sabe se aquilo funcionou. Então, se ele ia falar alguma besteira, entendeu? Você já corta. Isso sempre, né? Mas, por exemplo, ele fica puto que eu dou as entradas na hora que a gente tá ensaiando, eu não consigo me conter, né? Aí ele fica no teclado, aí você é o maestro! Você rege o maestro, precisa. Mas que às vezes, por exemplo, mas sabe por que acontece? Porque às vezes... O maestro não é competente. Não é isso. É porque às vezes, naquele momento, a gente tinha combinado um timing X e talvez ficasse melhor começar mais cedo. Eu não ia perder aquele momento. Claro. Entendeu? Claro. E aí às vezes o maestro é um engenheiro químico. Tem isso. Já voltamos pra isso. Mas antes de continuar, a gente vai ter mais um quadro agora. Por quê? Vocês nunca atuaram. O André já atuou. Já. O Marcelo já atuou? Não, já tive oportunidade e nunca quis. Tá bom. Agora a gente quer trazer mais um quadro pra vocês, que é um quadro famoso aqui já no podcast. Que é um quadro que a gente quer ver o quão protagonistas vocês vão ter numa batalha de tiros. Esse é o tiroteio de perguntas! Então vamos lá. Nesse jogo, os nossos convidados vão se encarar frente a frente numa batalha de perguntas. Então é básico. O Marcelo vai ter uma lista de perguntas pra fazer pro André. E o André vai fazer tem uma lista de perguntas pra fazer pro Marcelo. Um começa fazendo uma pergunta. Se a outra pessoa acertou, beleza, maravilhoso, sem problemas. Se a outra pessoa errou, ela vai ser punida, como levando tiros de espuma. Certo? É isso. A gente vai alternar, um faz uma pergunta de cada vez. Tá bom. Ok? Atenção, eu troquei de lugar porque os nossos convidados tem que ficar um de frente pro outro e atirando neles. A gente já tirou todas as coisas da mesa. Eles têm ali uma fichinha de perguntas. E assim, ó. Quem começa? O André vai começar. Ele vai fazer a primeira pergunta pro Marcelo. E o Marcelo vai responder. Responder atrás do microfone. Fica à vontade. E aí a gente vai fazer a conta. Eu sou péssimo em pergunta. Não tem problema. Assim, é esse o objetivo. Você tem que ser péssimo nas perguntas. Ok? Ó, vamos tirar isso aqui daqui, assim, ó. Né, ok. Depois quebra e a produção tem que arcar. Ok? Então revezem as perguntas, 1, 2, 3 e bons tiros aí pra vocês. Marcelo Castro. Pergunta número 1. Qual filme musical fez a limpa no Oscar, levando 10 estatuetas, valendo? Les Misérables. West Side Story. Fez um musical e não sabe. Eu não fiz West Side. Aí você não fez. É verdade. Marcelo, também. Vai ter que falar. Qual musical tem a maior bilheteria da Broadway? É o Rei Leão. Certo. Próximo. Roxy Hart é uma personagem de qual musical? Chicago. Acertou. Ah, mas estava entregue. Próximo. Chega perto do microfone. Sally Bowles é personagem de qual musical? Cabaré. Acertou. Próxima qual foi o primeiro musical escrito por Steven Schwartz? Nossa, não é Godspell, não. Qual? Godspell. Caraca, acertou. Ô, louco! Vocês podem dar mais tiro, que tem tiro acumulado aí. Ó. Sou eu.
Qual o primeiro musical de Andrew Lloyd Webber a ir pra Broadway? Fantasma da Ópera? Foi não? Jesus quis expressar. Ai, caceta. Qual foi o primeiro musical da Broadway no Brasil? Essa é fácil. Mas... Isso aí é musical da Broadway, franquia ou musical da Broadway? O musical da Broadway no Brasil. Aí, porque lá dos anos 60 já tinha. Então. Hair. Já era, perdeu a chance. Meu bicho tá bichado. Arma e volta, burro. Tá vendo? Tá travado. Só corre lá, viu? Olha o desespero dele. É porque eu vou poder atirar muitos aí. Ei, sacanagem, vou quebrar esse negócio aqui. Calma. Aqui tá preso. Nossa senhora. Calma aí que teve um... Vai levar outro dia. Calma que não tem as perguntas pessoais. Mas qual é? Qual foi o primeiro musical? Bom, enquanto isso... My Fair Lady. É porque lá tem nos anos... Já tinha musical da Broadway há muito tempo. Tem outra aqui, a pistola reserva, que é assim, ó. Arrumou? É. Ah, Essa aí é muito forte. Essa aí é muito forte. Então tem que fazer assim, ó. Puxa aqui no preço. Não, você vai ensinar não. Ela vai ser forte. Vai tirar com a outra. Travado, vai. Tira. Puxa. Eu acho que ele disse que já tá... A gente não sabe mexer com armas. Essa aqui, ó, pronto. Mais um pra compensar. Acabou, você fala? Foco no jogo! Foco no jogo! Gente, eu quero uma dessa. Sou eu agora. Qual o primeiro musical da Broadway que Antônio Fagundes participou? Que Antônio Fagundes? Sei não. Qual é? Hair. Essa eu sei porque ele foi lá, quando a gente montou o Hair, ele foi lá falar com a gente. Foi? Está aí. Quantos anos eu tenho? 32. Pô, a minha tá coisa Chega! Vou fazer 34 porque amigo é esse. 33, errei por um ano. Até dia 17. Tem quantos agora? 33. Então eu errei por um ano. Em que ano eu nasci? Então você sabe que eu sou de... Que amigo é esse? Vai! Que ano eu nasci? Você sem fazer conta. Não sei. Ai, cacete! 76. Um musical que eu acho chato. Não é possível. Você acha chato? É. Ah, não sei. Sei lá como musical você acha chato. Você já acabou com as patas. Qual musical você acha chato? Ah, um musical que eu acho chato? Nem você sabe. Ah, eu não gosto de Cats, cara. Acho legal, não. Ah, não é musical. Concordamos nessa. Primeiro musical que eu dirigi. Como diretor musical? Primeiro musical que eu dirigi. Como assistente, Les Miserables. Não foi assistente. Dirigi. Ah, dirigiu. Dirigi. Foi a Novice Rebelde, não foi? Foi. Tá vendo? Eu sou um ótimo amigo. Uhum. Obrigado, produção. Mão amiga. Eu vou falar. Qual é o meu prato favorito? Essa tu sabe. Eu não sei, não. A gente sempre Só pede sei na que você tua não come casa. camarão. Sempre pede na minha casa? Pizza! Pizza! Porra, pizza é prato? Sou eu. Minha cantora favorita. Lia Salonga. Eu gosto dela. Eu sei que você gosta. Ele não vai na sua cara, né? Vai você. Acabou. Eu tenho mais uma. Então faz mais uma. Ah, não, eu tenho mais uma. Burro. Com quantos anos eu dei o meu primeiro beijo? 12. Foi quase, foi com 13. Viu? Ei, estamos sendo atacados Essa aqui. última eu não vou fazer, não. Quantas namoradas eu tive? Eita, rapaz! 47? E aí, 47? Muito E eu obrigado! ganhei! Você
tentando a sanidade. A nossa produção marcou os pontos e, na verdade, houve um grande empate, porque é mentira, a gente não marcou os pontos, a gente tava entretido na violência de vocês. Então, cadê o presente misterioso que vocês vão dividir como amigos que vocês são? É comigo, eu já ia perguntar. Pietro. Não tem presente. Onde foi, Pedro? A produção produção escondeu o presente. A gente agora eu quero um presente. É Coisa boa. Eu, hein? Coisa boa. É café? Ah, são chocolates! Adorei, obrigado. Carne... Sai daqui, sabe por que você tá visitando que não é que isso é seu? Você não tá visitando? Você mora aqui? Eu moro aqui. Olha, vamos comer juntos aqui. Ó, vocês podem abrir, podem comer, não tem problema, tá bom? Ó, próximo. A gente tá falando muito de posição de liderança e de direção e tudo mais. E vocês, na posição que vocês estão agora, existe ainda algum lugar de insegurança? De tipo, cara, recebi um projeto novo, sei lá, eu tenho que desenvolver mais isso, eu tô inseguro com isso aqui. Cara, sempre que aparece alguma coisa desse tipo, deixa vocês um pouco bambeados, ou vocês já chegaram num ponto que não, chegou, marcou, matei no peito, vai ser gol. Mas eu acho que não é sobre insegurança, sabe, Edu? Eu acho que todo artista, ele quer surpreender, né? Ele quer deixar a marca dele, ele quer ser visto pela maneira como ele vê o mundo, como ele vê aquilo ali. Obrigado, senhor. A gente abre, a produção abre. E aí eu acho que é importante essa questão da gente sempre entender, né? Pelo menos é algo que eu sempre me pergunto, né? Por que eu tô fazendo isso, né? Então, parece super do clichê, mas sempre dá aquele frio na barriga, né? E aí, a partir do momento que você começa a ter os insights, que você acredita que aquilo ali vai ser suficiente para entregar o que você precisa, você vai conseguindo ter mais chão e vai conseguindo unir essas outras ferramentas, né? Uhum. Eu acho que não é nem só uma questão de insegurança, mas é talvez uma expectativa pelo que vai vir, né? Quando a gente vai fazer o processo de audição, o que vai aparecer nessa audição? Será que nós vamos conseguir o elenco que a gente estava imaginando conseguir? Então isso cria uma expectativa. Santa ansiedade, né? Então, por exemplo, falando de boca cheia, né? Tem problema. Que feio. Tô cagando. Olha um peixe. Hoje eu tive ensaio de orquestra aqui, entendeu? São músicos que a grande maioria são os meus amigos, mas é uma peça que eu já fiz no Rio, então a sonoridade já tá na minha cabeça. Como é que será que vai soar? Como é que vai ser a leitura do meu gestual? Então, não é uma insegurança, mas é uma certa ansiedade. E aí, na hora que você começa a fazer, você fala, flui. E você vê, assim, as coisas se encaixando, né? Porque eu acho que o maior medo de um diretor, independente dele ser um diretor geral, artístico ou musical, é das coisas não se encaixarem, das coisas não fazerem sentido. Mesmo, né? porque a gente tá falando de um não ter tempo, de ficar assim, né? Então a ansiedade já tá lá na... E assim, a gente como diretor, e aí eu também como maestro, você tem que saber Eu quero, sim. resolver problemas. Uhum. Não imagine que não vai ter. Por mais preparado que você seja, vai ter. E o seu know-how é o que vai fazer você saber resolver aquele pepino. Sabe? Um exemplo. Quando eu fiz o Mágico de Oz, né? A cena do Ciclone, todos acho que conhecem a história do Mágico de Oz, era um vídeo que passava, e pensa que isso foi, eu não sei mais as datas, mas tem muito tempo. Tinha teatro, né? Tinha teatro na época e era tipo um DVD. Nossa! Que passava o vídeo do Ciclone. Então o Ciclone era um vídeo que era projetado numa tela. Esse vídeo durava, sei lá, de 5 a 7 minutos. E embaixo desse vídeo tinha a música o tempo todo, que era a música do vídeo. Não era uma música gravada que soltava junto com o vídeo. Tinha o vídeo e a orquestra tocando em cima desse vídeo. Então, e durante 7 minutos sem parar. E durante esses 7 minutos, muitas coisas aconteciam no vídeo. E naquele momento tinha que estar acontecendo uma coisa musicalmente específica. Por exemplo, na hora que aparecia a bruxa voando na vassoura, tinha que estar tocando o tema da bruxa. Então isso dura, sei lá, 2, 3 compassos. Isso tinha que acontecer exatamente nos 5 segundos que a bruxa cruzava o vídeo. E o vídeo todo era sincado com a música. Beleza.
Começamos a reger, começou o ciclone. O vídeo travou. Ele travou, tipo, ficou... E eu não sei se você lembra da época de CD, de DVD. Tem que abrir. Não tem que abrir, porque ele não Virar lembra. um DVD de ponta cabeça. O DVD, quando travava, ele pula a cena. Verdade. Então pensa, travava em 10 segundos, o vídeo travava. Daqui a pouco ele soltava, ele tava no 30. E aí? E aí? Eu tenho que resolver. Porque o final do vídeo, a casa fazia... Bum. Junto com a casa no chão, tinha o último acorde da orquestra. Que tinha que casar. E aí você viu e falou... Agora, aí também conta aquilo que eu te falei. Expertise. Os músicos que estão tocando comigo. Porque eles viam no meu olhar que alguma coisa aconteceu. Eu só falava, atenção. Porque os músicos não estão vendo Não o estão negócio. vendo o vídeo. Mano, que desespero. Só quem tá vendo o vídeo sou Porque eles eu. estão de costas, estão olhando pra você e você... Eles estão no fosso. O Mágico de Oz era no Meu fosso. Deus do céu. Os músicos estavam no fosso. Que Então eu desespero. falava, atenção, vai comigo. E aí eu corria ou eu atrasava pra tentar sincar. Organizar. Então é uma coisa que você tem que resolver na hora, ninguém te treina. Um outro exemplo, Noviça Rebelde. A Montagem de 2008, aquela cena da Maria com as crianças na cama. O cenário descia, a vara descia com a cama fechada. Aí a vara tocava no chão, na hora que a vara tocava no chão, a cama descia. Rolava toda a cena das crianças aqui em cima, terminava a cena, as crianças saíam de cena, a gente tocava um play-out, uma música pra acabar, a cama subia e o cenário subia, a vara subia e a peça seguia. A cama era automatizada e a câmera quebrou. E eu tô tocando a música de saída de cena, que durava 10 segundos, e a cama parada. E você foi... E eu falei, volta, compasso 1, volta, pega o telefone, vou falar com o diretor de palco, Você enquanto ali assim... a oi. orquestra... Ei! O que aconteceu? Eu falei, a cama travou. O que vai acontecer? Continuo com a música ou para o espetáculo? Eu tô regendo. Continua com a música. O diretor de palco tá entrando por trás do cenário para levantar a cama na mão. Continua com a música. O cara entrou por trás, a música não parou, a cortina não fechou, ele levantou a cama na mão, a cena subiu, eu cortei a orquestra e seguiu. Eu assisti um na Broadway quando eu tava assistindo Frozen, e aí o que aconteceu? Tem uma hora que ela solta um poder que sai um gelo do chão, sai vários, enfim, tipo umas esculturas de gelo, né? E aí, depois que ela sai, era pra tudo isso entrar, pra mudar o cenário. E o gelo ficou lá. Aí entrava o Sven, né? E aí eles ficaram, de repente a música continuou, depois parou. Como o gelo que era automatizado era no proscênio, o stage manager teve que entrar e empurrar o gelo pro gelo entrar. E aí a peça parou, de fato. Às vezes o problema é tão grave que aí para, né? Um outro caso agora, mês passado, no Frankenstein, no Rio. Tem uma cena que eu começo a música da Malu Rodrigues, a segunda música dela, no início do segundo ato. Que é... Eu tô numa introdução, eu paro num compasso que a gente chama de vamp, a gente fica rodando aquele mesmo compasso, a orquestra fica tocando e meu bracinho aqui levantado. E a orquestra tá tocando. Aí ela dá uma deixa de texto, que ela tá conversando com o Dr. Frankenstein, ela dá a deixa de texto, dá uma rodada pra cá, eu saio do vamp, pá, pirá, pá, ela começa a cantar. Então eu ouço ela falando, beleza. Tô regendo a orquestra, não tô ouvindo a Malu, não tô ouvindo o Cerrado. Simplesmente o retorno da orquestra cortou a voz dos protagonistas. Meu Deus. Teve algum problema na mesa de coxia, eu regendo a orquestra, peguei o rádio, eu não estou ouvindo o elenco. A cena rolando, a cena não parou. E eu vi que estava acontecendo, que a voz estava sendo que eu estava ouvindo o PA, e eu estava no fundo do palco, que a orquestra no Frankenstein é no fundo do palco. E aí, eu tinha que avisar a Malu, porque a Malu estava esperando, e a Malu é macaca velha, né? A gente trabalha junto há 30 anos. E aí eu tava lá, eu falei pra ela me sacaneia até hoje por causa disso, que ela falou, você ficou desesperado e fez assim, eu não estou te ouvindo. Então, regendo a orquestra pela câmera, porque ela só me via na tela, ela pensou assim, nessa hora o Castro já teria feito a saída. Por que ele não fez? O que ela fez? Olhou pra televisão. Quando ela olhou pra televisão, eu falei, eu não estou te ouvindo. Nossa. Aí ela, tudo bem. Aí na hora que ela fez isso, ela fez o giro. Quando ela fez o giro, eu sei que ela já acabou o texto. Aí eu fiz o tará,
pirapá, e seguiu e ninguém percebeu nada. Maravilhoso. São coisas que você tem que resolver na hora. Bom, falando então do Rio de Janeiro e de São Paulo, são duas cidades que são os focos, né? São ali os polos do teatro musical e que todas as peças vêm pra cá, todas as montagens vêm pra cá. André, você é diretor da The Bis, lá em Fortaleza, que é uma escola especializada de teatro musical. E o mais legal é delas realmente serem em Fortaleza e de formar muitas pessoas, muitos atores lá. O que você, enquanto diretor dessa escola, acha sobre essa polarização de São Paulo e Rio de Janeiro, dos projetos acontecerem aqui? Você acha que é isso que tem que acontecer? Ou você acha que devem haver políticas para levar essas produções para as outras capitais de São Paulo, as outras capitais do Brasil também? Então, é importante a gente ter espaço, né, em todo o Brasil. Existem escolas no Brasil inteiro. Existe escola em Manaus, em Brasília, no Sul. Já visitei algumas. Então, é muito bacana a gente ver que esse amor pelo teatro musical não tá só aqui, Não tá né? só aqui, sim. Mas para pensar do ponto de vista de um patrocinador de lei de incentivo. Para ele, talvez seja muito mais interessante, dependendo da maneira que ele quer se posicionar, ser visto, tá numa cidade como São Paulo, que recebe muitas pessoas do Brasil inteiro, né? Fortaleza hoje é a terceira cidade mais visitada do Brasil. Mas geralmente quando as pessoas elas vão para Fortaleza, elas estão buscando praia, elas estão buscando outros meios de se entreter. Eu acho que é muito importante sim, mas eu acho que não é só um incentivo para você poder, para produtoras locais levantarem espetáculos lá. É incentivo também para que esses espetáculos eles cheguem aos turistas que estão chegando que estão naquele lugar, né? Tô falando mais especificamente de Fortaleza, mas isso vai para outras regiões. E não só o musical, né? O musical, às vezes, acaba chamando muito mais atenção porque ele tem todo esse glamour, né? Principalmente o musical da Broadway, né? Mas eu acho que é importante existir esse fomento, né? E fazer com que o governo, ele não só crie possibilidades de incentivo, mas que ele também abra possibilidades de fazer com que isso chegue ao público. Que eu acho que esse é o grande problema, não só em Fortaleza, mas no Brasil todo. Porque acaba que sempre tem possibilidades, né? É mais difícil, né? Não tô dizendo nem que talvez seja mais... Por exemplo, acho que não é nem mais difícil que São Paulo. Tem limitações e tem desafios diferentes. Mas eu acho que a grande questão não é só incentivar. É você abrir espaço para que, quando estiver incentivado, esse produto também chegue também a quem pode consumir esse produto. Eu acho que é um pouco mais complexo. Eu concordo com você, em parte, mas eu acho que ainda é um pouco mais complexo do que isso. Claro que o patrocinador e, assim, quem a gente consegue montar os musicais, porque nós temos patrocínio, Sim. né? A maneira com que a gente trabalha é diferente da Broadway. Sim. Então, a gente precisa de um patrocinador que dê dinheiro para um espetáculo que envolve um montante muito grande. E eu concordo que a gente tem que tentar ir no maior número de cidades possível, mas se você pensar na estrutura que a gente tem em Rio e São Paulo, em muitas cidades do Brasil a gente não consegue essa estrutura. Então, você vê, o próprio Patrulha Canina que a gente fez agora, ele era diretor musical, e ele rodou o Brasil inteiro. Vocês fizeram. Sim. Vocês veem que determinadas cidades é difícil uma estrutura para você botar um musical de grande porte. Então, você acaba tendo que simplificar muito a peça para você levar para essa cidade. Além do que, a quantidade, a produção leva um espetáculo porque ele quer divulgar o espetáculo, o teatro, obviamente, mas ele também quer ganhar dinheiro, né? Então, pensa que você leva... Como é que é a questão de público nesses lugares? Será que você consegue manter uma temporada de 3 meses de um espetáculo numa cidade que não seja tão grande assim? Então, todos esses pontos de vista têm que ser analisados, né? Os teatros têm que ter uma estrutura, dependendo do espetáculo, uma estrutura de coxia, uma estrutura de vara, uma estrutura de fosso, que alguns têm, mas muitos não têm. Então, não é tão simples. Sim. Não é só, vamos pegar o dinheiro e vamos levar o Fantasma da Ópera pelo Brasil inteiro. Você vê, o próprio Teatro Renault, que é uma referência, né? Ele passa por reforma para receber os musicais. Claro, teve reforma para receber o Matilda, entendeu? Então isso é bem... Não é simples assim, só dá dinheiro que a gente vai e leva, não é. E acho que nem só de levar, por exemplo, vou montar lá.
Tudo bem que isso foi 2015, né? A gente hoje tá em 2024. Isso, né? Isso. Mas assim, mão de obra qualificada. Hoje em dia a gente já tem até mais, mas a gente não tem stage managers formados lá. Pelo menos em Fortaleza eu não conheço, né? Então assim, existe mais uma aí galera... Aí acaba tendo que trazer... Mas aí eu acho muito legal você levar e formar pessoas. Mas é isso. Quando a gente fez o Avenida, em 2015, a grande questão foi... A gente teve que trazer um diretor musical de fora, né, pra conseguir trazer essa expertise de direção, da parte musical, e a gente teve que abrir casting pro Brasil todo. Então, assim, porque o grande problema que a gente tinha não era que não tinha pessoas que conseguiam cantar, mas a gente via que não tinha pessoas com condicionamento físico naquela época pra atender ao espetáculo, entendeu? Então, é muito mais desafiador, não é impossível. Mas a gente tava montando um musical Broadway, dentro de uma cidade que não é a parte de expertise, então também vai depender muito. Foram quantos espetáculos? Foram quantas apresentações? Sim. A gente ficou 2 meses em cartaz, né? A gente ficou uma temporada de um mês de primeiro, depois a gente teve uma outra temporada de outro mês. Mas mesmo assim foi muito desafiador. Pra você ter ideia, tinha um teatro que é o Via Sul lá, que é um teatro que tem fosso e tal. Ele nunca tinha tido uma temporada de um espetáculo. É complicado. Nesse sentido, de um musical de um espetáculo de grande porte ficar muito tempo. Não, e a coisa da expertise, por exemplo, quando o André me chamou pra fazer o Brother Brasil lá em Fortaleza, né? Eu fui como diretor musical, e aí a gente montou uma banda lá que ia acompanhar o elenco que ia cantar as músicas, né? E aí o pessoal, por que você não toca na banda? Eu falei, não, porque eu quero que o menino toque, eu quero que ele aprenda. Porque eu sei que se eu for lá sentar e fazer, eu vou fazer, mas o objetivo aqui não é um curso, o objetivo aqui não é capacitar. Sim. Então eu quero que ele faça. Eu vou ficar aqui da coxia, eu tô ajudando, mas eu quero que ele faça. Então é legal essa coisa de a gente capacitar as pessoas, quando a gente foi né? em turnê no ano seguinte, que o Castro não pôde ir porque ele tava com a novice em cartaz, esse pianista que ele, enfim, incentivou, né? Ele rodou com a gente pra cidade de Recife, foi pra algumas cidades do Nordeste como co-repetidor, né? Então, assim... E você lembra a dificuldade que ele teve no Brother Brasil que eu tava lá? As pessoas não né? têm noção de que ler à primeira vista é extremamente difícil acompanhar alguém que tá cantando aquela música, pra cantar aquela música também, né? Não é só você saber ler e tocar, é você ter um molejo, assim, de você acompanhar, quando a pessoa travar, você ajudar a pessoa, né? No Brother Brasil, vem uma galera lá de fora. Vem então, diretores da Broadway e tudo mais, E né? cantores, atores da Broadway. Então eu lembro que a música do Quentin, ele falava comigo, não tá vindo comigo, eu falei, calma que ele vai com você. E aí eu ficava do lado do menino do teclado, tipo assim, gesticulando, meio que regendo pra ele o que eu estaria tocando pra ajudar ele, pra acompanhar uma pessoa que era um cantor extremamente esperto e com uma expertise absurda. Entendi. Entende? Então tentando capacitar a pessoa pra fazer aquilo. Não, são muitas variáveis, né? A gente fala de teatro e de arte no Brasil e de fomento à cultura e de patrocínio. Não é simples. Não é simples. É uma engrenagem complicada. Muito complicada, né? São muitas especificidades, né? Então, cada região, cada cidade tem suas especificidades. E é muito fora. É muito fácil você ficar de fora apontando o dedo. É assim, é um grupinho, não sei o quê. Mas é muito complexo. É muito complexo. A gente que tá dentro... E olha que eu não tô dentro de produção, eu tô dentro como diretor. Sim. Né? E eu consigo ver essa complexidade. Eu imagino na cabeça de um produtor, né? O quão complexo é isso. E a responsabilidade, né? De entrega, né? E falando então, vocês que estão, pra gente caminhar pro nosso encerramento, vocês estando de novo nessa posição, né, de liderança e tudo mais, para as pessoas que estão acompanhando o podcast, ou no YouTube, ou na plataforma de áudio, que dicas e toques vocês dariam, assim, para as pessoas que realmente querem entrar nesse ramo artístico, não só como atores, mas também como stage managers, mas também como produtores, mas também que almejam chegar ali numa posição de diretor musical, diretor residente, diretor criativo. 3 coisas, assim, que vocês acham que as pessoas devem realmente fazer e, tipo, cara, persegue isso aqui. E talvez 3 coisas também que, cara, se você fizer isso, você vai estar... Eu acho que isso é um pouco até da reciclagem que a gente falou do começo da conversa, de que, tipo, você tem que se ouvir, você tem que querer aprender e tudo mais, e não se isolar numa ilha, né? Mas tem mais alguma coisa que vocês podem dizer de contribuir para essas pessoas que querem participar e estar nesse meio? Eu acho que você tem que ver... eu acho que é simples. Você tem que ver quem são as pessoas que estão fazendo. Tenta aprender, tenta colar, tenta, de alguma maneira, chegar nessas pessoas. Né? Então, esse seria a dica que eu dei como uma coisa pra você fazer, né?
uma segunda coisa que você vai fazer, estude, né? Estude musical, estude o estilo, né? Porque, por exemplo, eu fiz audição para o Noviça agora, vi uma menina cantando lindamente e aí ela fazendo melismas pops dentro do Noviça Rebelde. É um estudo errado. Não cabe. Se você tá fazendo aquilo ali dentro de um espetáculo mais pop, ok, dentro do Noviça Rebelde não cabe. E trocar até a ótica, né? De você assistir o musical não enquanto público. Público, como estudo. Estuda o estilo, sabe? E você como diretor musical, estuda o estilo, como é que é essa orquestração? O que tá acontecendo aqui? Por que essa música entrou aqui? Então, faz o teu estudo por tua conta e procura estar perto, se aproximar, ver o trabalho de pessoas que estão fazendo. Né? O que eu diria para você tomar cuidado é não ser invasivo. Né? Às vezes você, nessa ânsia de querer entrar, de querer fazer, você passa por cima de coisas e você acaba incomodando demais e aí a pessoa vai acabar te afastando. Sim. Então eu acho que é por aí, o caminho é esse. E o que eu acho importante é você também começar a fazer, né? Começar a produzir, sabe? Começar, mesmo que você comece com coisas pequenas, você não deixar de buscar isso, né? De começar a se experimentar em fazer isso. É importante você ver outros trabalhos, assistir muita coisa, não só se você quer ser diretor de musical, não assistir só musical, assistir de tudo um pouco, porque a criatividade ela não tá só naquilo ali que você ama fazer, ela tá em todos os lugares. Se mostrar uma pessoa extremamente atenta, aberta, e uma pessoa que realmente tem a humildade de chegar talvez para outras pessoas e falar assim, poxa, me dá uma oportunidade, ou então, poxa, eu podia assistir um dia do seu ensaio, sabe? Buscar tentar dialogar com pessoas que hoje para você são referência e que talvez você consiga aprender muito com elas. Se mostrar disposto e sabendo o seu limite. Você aprende com todo mundo, sabe? Então você tem que... E a gente vive num meio, e aí eu não sei dizer se isso é uma coisa boa ou ruim, mas que o contato é fundamental. Você conhecer pessoas certas, você estar perto de pessoas certas, você estar em ambientes certos. Se você quer entrar naquele meio, você precisa conhecer como aquele meio funciona. Então você tem que procurar acompanhar, procurar ser visto, né? Muitas vezes eu passei por algumas experiências agora, que você pode ter um pianista, o pianista não ser tão incrível, mas é uma pessoa tão dedicada, que tem tanta sede de aprender, que você fala, pô, vamos lá, vai dar certo. Vou dar a mão pra você. Né? Sabe? Então, essa coisa, a vontade de querer fazer e realmente com uma humildade de, cara, eu quero aprender. Sabe? Eu acho que isso faz diferença. Você tem que saber onde tá, você tem que ter os contatos certos. E você também se vender. Eu até trouxe o meu portfólio. Depois eu posso mostrar o portfólio, mas eu acho que você tem que pensar em maneiras diferentes de você se vender, das pessoas conhecerem o seu trabalho. Que foi uma coisa muito que eu pensei, né? Tipo, desde sempre mesmo quando eu não tinha nada de tão relevante, né? Eu me vendia. Eu criei vários portfólios de vários momentos da minha carreira que foram construídos. E hoje, você gastar um tempo e investir o seu dinheiro em fazer algo que você vai conseguir trabalhar sua visibilidade nas suas plataformas digitais ou num produto físico, é importante. Eu sou péssimo nisso. Mas é Essa importante. coisa de me vender, de fazer plataforma, eu sou péssimo. Mas é importante porque hoje as pessoas, elas não querem só ver o resultado final, elas se interessam talvez pela maneira que você mostra o seu processo. Eu falo com meus alunos assim, cara, meu TikTok, não sei o que a pessoa fala, cara, faz um vídeo de você no ensaio, eu falei, não vou, não, imagina eu num vídeo conversando com as pessoas, assim, gente, olha, eu não me vejo nesse lugar, mas isso pra mim é muito difícil. Mas eu também não gosto disso, eu também não vejo muito sentido nisso. Não é que eu não goste, eu não sei. Não, tudo bem, mas eu vou reformular, eu não vejo tanto sentido, eu acho que a gente tem que ser muito assertivo. Por exemplo, você é um diretor, você quer criar conteúdo de dancinha ou disso, aquilo, pra quem que é o seu público-alvo? Quem que vai te contratar? Talvez não seja mais interessante você investir numa maneira que você consiga mostrar um pouco de coisas que você já produziu de uma maneira diferente para essas pessoas que podem te contratar. O que é interessante uma pessoa, um produtor, o que ele se interessaria de saber através de um olhar, sabe? Isso vale para um ator, porque hoje em dia as pessoas elas estão focadas em conseguir likes e engajamento e elas não fazem um propósito. Às vezes eu vejo vários atores fazendo aquelas trendzinhas e não sei o que pra mim aquilo ali não mostra o talento de uma pessoa, sabe? Eu acho que é muito mais interessante ela conseguir encontrar uma maneira dela mostrar a habilidade dela no canto, a habilidade dela na dança, até a habilidade dela de dublar
com uma coisa que seja realmente mais relevante. Sim. Não tô falando de ser uma coisa cabeça, mas seja algo mais relevante, sabe? Mais profundo, porque não se enganem, as pessoas, quando elas vão procurar saber quem é o Eduardo, eles vão nas suas redes sociais. Sim. E isso, hoje em dia, é o seu cartão de visita. Mais do que um site, às vezes. Mas é mesmo, sabe? Às vezes eu tenho um grupo de direção e a gente fala, bom, e como é que é fulano, não sei o quê? Quem é? Não lembro. Onde é que a gente vai? Rede social. Rede social. Pega a rede social e manda ele. Que é esse aqui, ó. Quer ver é o vídeo. Aqui, ó. Ah, por exemplo, sou um Mas cantor ele de musical. canta. Isso. Hoje eu recebi um vídeo de uma pessoa que eu não sabia se cantava. Hoje eu recebi o vídeo, pra ver se a pessoa cantava ou não. O vídeo de uma rede social. E é interessante Que porque... a pessoa não postou pensando, vou fazer esse vídeo... E é interessante, por exemplo, eu tô cantando muito bem essa música. Deixa fixado lá em cima, porque vai ser a primeira coisa que o cara, quando for entrar no teu Instagram, ele vai ver. Então, não é só produzir conteúdo, é produzir conteúdos assertivos que vão conseguir te colocar num lugar que é de importância para aquelas pessoas que vão poder te contratar. Então, assim, eu acho que é qualidade versus quantidade. Sim. Sabe? Em vez de você produzir todos os dias, talvez você criar coisas que vão ser mais relevantes, né? E uma outra coisa, isso é importante. Tudo aquilo que você faz numa produtora, todas as produtoras sabem que você fez. Não ache que você tomou uma atitude errada numa produção. Uma produção pequenininha vai ficar nisso aqui. Não vai. A gente vai estar fazendo audição para uma peça lá do Quinto dos Infernos. E esse fulano teve esse problema aqui quando fez isso aqui. Então, pense muito bem nas atitudes que você tem dentro de um espetáculo, não importa se ele é grande, não importa se ele é pequeno, porque as coisas de uma maneira ou de outra chegam pela fofoca, chegam pela própria produção falando, uma produção se comunica com a outra. Se a gente vai contratar uma pessoa que a gente não conhece, a gente quer buscar informações sobre essa pessoa. Eu não quero uma pessoa que dê problema na coxia, eu não quero uma pessoa que seja um problema no elenco, eu não quero uma... Então, a gente vai procurar e saber, a gente vai perguntar, a gente vai olhar no currículo da pessoa, a gente vai ver o que essa pessoa fez. E as pessoas vão muito, mais do que talento, pro desenvolvimento das relações pessoais. Então, uma boa coxia é fundamental. Uma boa coxia é fundamental. E se você, mais que você seja um super cantor, um super ator, mas você causa intriga, se você causa problema... Cara, assim, é como qualquer trabalho. Procura ser profissional. Procura ser profissional. E só pra finalizar sobre rede social... A gente não para de falar, né? As pessoas hoje Mas tá ótimo. As pessoas hoje utilizam tanto o celular que elas perdem, às vezes, o senso, né? Não só quando utilizar, mas do que eu gravar, né? Então, acho que um ator ele tem que parar pra pensar, tipo, saber as regras da produtora, se eu posso gravar conteúdos com o figurino desse espetáculo. A gente vai falar de celular, porque se a gente vai falar de celular, é melhor abrir um outro capítulo. Marcelo vai jogar várias pedras aqui. Vamos não, a gente prefere não ser cancelado. No caso, a gente prefere não é nem cancelado, não, é de situações de celular, que, cara, o celular é a melhor coisa do mundo, mas também é a pior. É difícil, gente, é complicado. Hoje eu falei pra orquestra sobre celular, hoje. Meu primeiro ensaio com a orquestra. É verdade. Bom, porque o celular é complicado. Vocês voltam e falam de celular. Na próxima vez, a pauta é só o celular. Olha só, vocês são mega convidados a voltar. Vocês serão sempre bem-vindos aqui no nosso estúdio. Obrigado mesmo. Acho que se eu sair mega motivado, inspirado aqui por essa conversa, tenho certeza que o pessoal que tá acompanhando vai sair também tocado. Que bom. E o nosso objetivo realmente é trazer, né, o nome do podcast é nas coxias, porque a gente não quer mostrar realmente só o que está em cima do palco, na frente das cortinas. A gente quer falar também com essas pessoas, mas também com as pessoas que fazem o show acontecer. Muitas vezes eu tô no fosso, né, na coxia, mas tudo bem. Às vezes no palco, às vezes no palco, às vezes, né, enfim. Sempre incomodado de estar no palco, porque eu não queria estar lá. Pois é, um dia, Marcelo, um dia. Quando você tiver o seu musical de Não, mas tem peça que faz do palco. O Hero, a orquestra tava toda no palco. Não, mas eu tô falando que quando o André dirigiu os últimos 10 anos de Marcelo Castro, você pode aparecer como ator. Eu vou estar vivo nos últimos 10 anos? Aí é com você, ele que teve a ideia. É um tributo vivo. Então, muito obrigado por estarem aqui, agradeço. Parabéns pelo podcast, parabéns pelo projeto. Muito obrigado. E pode entrar em contato comigo, eu também abro pro Castro também, que eu sei que ele é uma pessoa que é sempre aberta a falar com a gente nas redes sociais, e eu acho que é um espaço também que como vocês estão dando também pra gente poder falar sobre isso, é um espaço também que as pessoas elas possam também encontrar não só através da gente, mas através de outras pessoas aqui. Isso. Afinal de contas, a gente é alegre, perfeito e forte.
não é verdade? Não. Eu sou alegre, perfeito e forte. Tchau e até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Valeu.